Boa noite, Farmas. Cheguei. Boa noite. Estamos começando a Semana da Autoridade Farmacêutica. Mais uma Semana da Autoridade Farmacêutica. Deixa eu só avisar o pessoal aqui do grupo, né? Que a gente começou. Boa noite, boa noite. De onde vocês são? Se apresentem. A gente já começar aqui sem enrolação. Deixa eu deixar esse notebook mudo, né? Para não atrapalhar a gente. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão me vendo direitinho? Até estou precisando de alguma coisa antes que eu comece a falar. Quem me conhece sabe que eu converso bastante. Então, Farmas, hoje vou conversar com vocês, vou falar com vocês sobre as diversas formas, né, que eu encontrei de trabalhar como farmacêutica e eu gostaria muito que as pessoas também, né, descobrissem isso. Deixa eu dar uma olhada em quem já está por aqui. Estão me ouvindo bem? Então, ótimo. Então, vamos continuar. Boa noite, gente. Celi, Iago, Fefezinha, Elissandra, Marina, Aline. Farmas, de onde que vocês são? Vocês são de qual cidade, qual estado? Eu sou natural de Belo Horizonte, mas eu moro na cidade de Igarapé, que é a região metropolitana de Belo Horizonte, né? Casei, então vim para a cidade do meu marido. Então eu moro na cidade de Igarapé, mas eu já morei no norte de Minas, já morei na Bahia, já trabalhei na Bahia. Eu quero saber vocês, de onde vocês são? Fortaleza, Goiânia, Vitória da Conquista, São Paulo, Joelma de Aparecida de Goiânia. São Luís, Manaus, Brejo Santo, no Ceará, Volta Redonda, no Rio, Juiz de Fora. Que legal! O Brasil todo aqui hoje, que legal, gente. Muito bom mesmo. Eu fico muito feliz de ver tanto farmacêutico procurando sempre conhecimento, principalmente quando a gente fala de uma coisa diferente, né? Como eu falo nos grupos, eu não falo coisa normal, né? Assim, eu não prometi que eu ia ensinar para vocês uma coisa normal, como, por exemplo, como ser um bom farmacêutico no balcão, né? Que é uma coisa comum de ser ensinada. E eu vi tantos farmacêuticos interessados, eu fico muito feliz mesmo, vocês vão entender por quê, né? Quem aqui é a primeira vez que está me assistindo, quem é a primeira vez que assiste a Semana da Autoridade Farmacêutica, quem é a primeira vez, né, que me vê, né, que me assiste, quem chegou pelo Instagram, né, pelas lives do Instagram, foi as lives do Instagram eu fiz justamente para o pessoal, né, chegar mais mesmo, para me conhecer mesmo. Quem aqui já assistiu a Semana da Autoridade Farmacêutica, as outras versões, né, que eu fiz. Teve a imersão de saúde nutricional. Quem aqui veio da Semana da imersão de saúde nutricional? Ó, Jaqueline é de BH, minha vizinha. O Rio, capital, Recife, São Gabriel da Palha, a Bárbara, a Maria de Belém, Iago pela primeira vez, Fefe primeira vez, Aline primeira vez, Joelma primeira vez. Vê pelo Instagram, né, Fefe? Que bom. Por que eu tô perguntando isso, né, gente? Por que eu perguntei se é a primeira vez? Porque eu sempre falo, independente de quem esteja aqui, eu sempre falo, eu sempre dou uma introdução, né, do que eu faço, por que eu faço, como que eu comecei a fazer, e por que eu faço Semana da Autoridade Farmacêutica, por que eu dou esse, vamos dizer, conteúdo, né, gratuito aqui, por que eu dou essas aulas, por que eu fico por conta de vocês aqui.
porque quem não me conhece não sabe com que eu trabalho, não sabe como que eu faço, né, o meu trabalho, é porque não é uma coisa, né, não é uma coisa muito famosa, né, não é uma coisa que a gente sabe muito sobre isso. Então, eu estou perguntando para você se é a primeira vez que vocês estão me vendo, justamente para me apresentar, né? Eu sou farmacêutica desde 2012, eu formei na turma de 2012, e desde quando eu me formei, que eu trabalho em drogaria. Eu sempre trabalhei em drogaria, sempre. E de uns 3 anos para cá, mais ou menos, que eu não trabalho em drogaria mais, né? A última drogaria que eu tentei, que foi a minha drogaria, né? Mas aí eu acabei tendo uma coisinha lá, um probleminha, e não continuei. E foi logo no início da. Foi logo quando começou a pandemia, né? Foi bem no início, mas começou mesmo, começou lá na China, né? Que foi quando a gente começou a ficar com medo aqui, quem já olhava isso, quem já estudava essas coisinhas, a gente começou a ficar com medo por aqui, que foi no finalzinho de 2019, né? E eu trabalho em drogaria, eu fiquei 7 anos aí, 7 a 8 anos aí em drogaria, e eu vou explicar para vocês, né, por que existe a Semana da Autoridade Farmacêutica. Bom, quem me acompanhou aqui, quem viu o Instagram, né, quem me acompanhou nessa última semana que eu fiz as lives pelo Instagram, vocês perceberam que eu não falo de coisas comuns para farmacêutico, né? Então, assim, aqui vocês não vão ver eu falando para vocês como que vocês vão vender um remédio no balcão. Eu não ensino esse tipo de coisa, tá? Porque eu acredito muito que a gente é muito mais do que isso, tá? Eu vou mostrar para vocês várias coisinhas, eu vou provar para vocês isso. E eu acredito que a gente é muito mais do que isso, né? Inclusive, eu sempre fui mais do que isso em drogarias. E às vezes a gente não é mais do que isso, porque a gente fica com medo de ser, né? Então eu vou mostrar para vocês o quanto que isso é mais fácil, tá? Mais fácil que a gente imagina. E nisso, dentro, né, dessas coisas diferentes, assim, eu vou explicar cada coisinha que eu atuo, tá? Então eu vou falar com vocês, né, em relação à profissão, em relação a como que eu enxergo a profissão farmacêutica, e eu espero mesmo, no fundo do meu coração, que vocês abram a cabeça, tá? Quem tem a cabeça mais, nunca vai mudar, a gente nunca vai ser valorizado e tal, essas coisas, muda, vira uma chavinha aí, tá? Pelo menos hoje para me ouvir, tá? Vira essa chavinha só para a gente conseguir falar no mesmo nível aqui, porque senão, se vocês não mudarem essa chavinha, se vocês não abrirem a cabeça e falar, nossa, realmente é assim, a gente não vai conseguir conversar aqui, tá? Então, assim, eu sempre trabalhei em drogaria, e a primeira drogaria que eu trabalhei, eu era recém-formada. Então, a gente sempre vem com aquele pensamento de a gente não sabe nada porque a gente é recém-formado, né? E eu, mesmo assim, eu já sabia muita coisa, né? A gente sabe muita coisa, a gente estuda muita coisa, né? Não é pouco que a gente estuda na faculdade de farmácia. Então, eu cheguei e eu trabalhava na drogaria. E essa drogaria, eu fui muito humilhada nessa drogaria. Muito. Essa primeira drogaria que eu trabalhei, tinha uma pessoa que era muito ruim lá e ela, né, ela não queria mesmo que eu atuasse bem. Então, essa pessoa começou a me humilhar lá dentro. E aí, toda vez que eu chegava em casa e eu chorava, né, de raiva, de não é possível que eu estudei tanto tempo, né, eu fiz faculdade foi muito difícil, né, muito difícil mesmo. Quem estava na live do Instagram de quinta-feira, eu conversei com um colega meu de faculdade, né, que foi o Noé, não sei se vocês acompanharam. E o Noé também foi, assim, a faculdade nossa foi muito difícil, porque além da faculdade de farmácia ser difícil, né, eu morava a 200 quilômetros da cidade onde ficava a faculdade, que é Montes Claros, né? Quem é de Minas aí vai saber. Eu morava numa cidadezinha mais interior ainda, que é a cidade de São Romão, e eu ia dessa cidade de São Romão para Montes Claros todos os dias estudar. Todos os dias eu viajava 400 quilômetros, que é 200 para ir e 200 para voltar, né? Então, eu falo que a minha faculdade foi muito difícil para eu ser humilhada, né? Então, eu não aceitava aquilo. E aí, eu chegava eu chegava do trabalho chorando, e a minha mãe falava assim: minha filha, é normal, né? É comum, acontece, a gente tem que engolir alguns sapos mesmo para a gente conseguir
trabalhar nos lugares, né? A gente tem que aceitar que ela tem uma posição superior, tal, ela era gerente. E eu não aceitava aquilo de jeito nenhum. Então, a primeira decisão que eu tomei na minha vida farmacêutica foi sentar e falar: olha, você não pode falar comigo dessa forma na frente do cliente, porque eu sou a responsável técnica daqui, eu sou a especialista de medicamentos daqui. E ela riu da minha cara, né? Eu também eu devo ter sido muito segura, né, para ela rir da minha cara desse jeito. Então ela riu da minha cara e no dia seguinte o dono foi lá e me mandou embora. Mas o que eu tirei disso, né? O que eu aprendi disso? Primeira coisa, foi a coisa mais sensata que eu fiz, que foi ser mandado embora desse lugar, porque eu ia ficar naquele lugar ali muito tempo se eles não tivessem mandado embora, porque eu tava acomodada, né? Eu estava na minha cidade, né? Eu estava trabalhando, né, perto da minha filha, eu já tinha minha filha mais velha, que é a Luísa. Então, eu estava muito acomodada ali e eu ficaria ali, né? Eu ficaria ali porque a gente tem essa criação de ter estabilidade. Então, se a gente tem estabilidade, a gente para, né? A gente não quer fazer mais nada. E aí, disso para frente, daí para frente, eu já comecei a pensar mais na minha formação, né? Então, eu, como farmacêutica, a primeira coisa que eu pensei foi: vou fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas. Só que aí, a segunda drogaria que eu trabalhei, que foi a minha, vamos dizer, a primeira, né? Que foi a primeira que foi grande, eu trabalhei numa grande rede, que foi aqui em Belo Horizonte. Eu peguei também uma gerente terrível. Eu peguei uma gerente que o bichinho é terrível. Então, quando eu peguei essa gerente terrível, eu falei: não, agora eu vou fazer minha pós de gestão de pessoas para eu entender isso. Porque às vezes, né, o fato de eu nunca ter trabalhado em lugar nenhum, porque eu não tinha trabalhado até nessa faculdade, né? Então, o fato de eu não ter trabalhado, eu pensei assim: pô, às vezes, né, eu tô agindo errado. Às vezes eu acho que isso, às vezes o mundo do trabalho é isso, né? É você aceitar a pessoa xingar você, é você aceitar a pessoa, né, te criticar na frente de um cliente. Às vezes isso é normal, né? E aí eu preciso aceitar isso. Então eu fiz a pós de gestão de pessoas para entender essa parte, sabe? Para chegar na parte de liderança e saber o que é isso, né? O que é essa diferença. E na época não tinha ainda essa coisa de diferença de liderança para gerente, né? Essa coisa toda, o gestor é diferente do líder, não tinha essas coisas, né? Era tudo a mesma coisa. Todo mundo achava que era a mesma coisa. E aí, quando eu comecei a fazer a minha aposta, eu não fiquei nem 3 meses nessa grande rede, né? Mas mesmo assim, eu já tinha começado a fazer algumas alterações ali dentro, mesmo eu não sendo gerente. E o que foi essa alteração? Por exemplo, a gente trabalhava numa drogaria que ela ficava num ponto de ônibus numa avenida super movimentada de Belo Horizonte. Então, era movimento, assim, o tempo inteiro era movimento. Eu chegava para colocar documentação no SNGPC, eu entrava ali 3 horas da tarde, 2 horas da tarde que eu entrava, e eu batia assim, 10 horas da noite, eu ficava o dia inteiro mandando receita para a SNGPC, o dia inteiro atualizando arquivo, o dia inteiro conferindo medicamento, o dia inteiro entregando receita, pegando receita e aquele negócio todo. Eu ficava, meu trabalho inteiro, eu não via ela passar, de tanto que eu trabalhava. Então, a gente trabalhava nesse lugar muito movimentado. Que eu entendi? Eu falei: você tá no balcão, né? E eu tinha, acho que era 8 ou era 10 balconistas que ficavam comigo no balcão. Então eu ficava no balcão, bem na pontinha, no início, e aí ficavam mais 10 no balcão comigo. Esses 10, eles ficavam se trocando, sabe? Andando entre si. Lógico, né? Chega cliente, o cliente pede um medicamento que é a letra A, você tá lá na letra Z, você tem que vir aqui buscar na letra A. E aí tinha pessoas que trabalhavam bem e tinha pessoas que trabalhavam mal, né? Tinha uma menina que ela ficava o tempo inteiro assim, ó, olhando para os clientes. O cliente chegava, até com medo de perguntar as coisas para ela, porque ela já tinha cara ruim, né? Então, eu peguei e falei: olha, vamos fazer o seguinte, fica ali no computador da farmácia popular, porque dava fila de balconistas esperando, porque um estava lá passando a farmácia popular, não podia sair enquanto não acabasse. Aí o outro ficava na fila esperando, aí vinha um outro e encaixava na fila. E nisso garrava os balconistas todos, e aí ficava aquela loucura. Aí eu virei para ele e falei assim: vamos fazer o seguinte, fica ali no computador, né? Eu não era gerente, a gente estava lá e ela não fazia nada, né? Aí eu virei para ela e falei assim: ó, fica lá no computador de farmácia popular, porque aí você fica lá quieta, né? Ninguém mexe com você, tal. Quando alguém chega a querer farmácia popular, a gente manda ela para lá. E ficou assim. E aí, o que a gente fazia? Eu pedi os balconistas
para ficarem até um certo ponto. Então, um ficava até uma pilastra tal, o outro ficava até uma pilastra tal. E aí, quando eu precisava de algum medicamento lá, eu pedia ele para pegar para mim, entendeu? Eu não ficava ali enfiando no meio, porque todos nós sabemos a distância que é do balcão para a prateleira de medicamento. Não tem como você ficar passando 2, 3 ali o tempo todo correndo. Então, quando eu organizei isso, a gente esvaziou a loja. Porque a loja esvaziou assim de cliente. Teve uma hora que parou, né? De cliente, a gente conseguiu atender todos e nenhum ficar esperando mais. Quando aconteceu isso, a gerente veio e me perguntou o que a gente estava fazendo, né? Assim, naquele jeitinho super delicado de gerente, né? O que vocês estão fazendo aqui, né? E aí, o balconista pegou e falou, não, porque a gente fez assim, não sei o que, não sei o que. Ele era mais velho na casa, ele começou a conversar como se ele tivesse feito aquilo. Só que quando ele começou a falar, ela começou a, né, tipo, quem você pensa que é? Aquelas coisas, assim, superiores, né? Quem você pensa que é para fazer isso, para fazer aquilo e tal. E aí eu peguei, entrei no meio e falei, olha, foi eu, né? Eu que tive essa ideia, eu que falei com ele para ficar assim, eu que falei com ela para ficar lá, eu que falei com ele para ficar aqui, e fui explicando esse tipo de coisa. E aí, quando eu falei isso, obviamente que eu não continuei na drogaria, né, gente? Me mandou embora. Só que eu tinha certeza que eu tinha feito a coisa certa. Tanto é que eu consegui, no primeiro mês, eu consegui uma outra vaga, né, numa farmácia, porque eu já estava com essa pós de gestão de pessoas. E aí, dessa drogaria em diante, não teve uma drogaria que eu entrei e não fiz diferença nela, tá? E não é fazer diferença de o cliente tal gostar de mim, seu Zé gosta muito de mim, não. Eu fiz diferença. Ou foi no faturamento, ou foi na entrada de pessoas, ou foi na quantidade de campanhas que se faz na drogaria, né? Ou foi na quantidade de clientes que se tornaram fiéis. Eu sempre fiz alguma coisa pela farmácia. Eu sempre coloquei, né, vamos dizer, uma estrelinha, né, como é que fala? Na minha admissão, né? Eu sempre colocava uma coisinha a mais no lugar que eu trabalhava. E aí eu fui descobrir que isso não era uma coisa comum, né? Que isso não era uma coisa que todo farmacêutico fazia, quando eu comecei a conversar com farmacêuticos nos grupos. Eu vi uma galera, né, massacrando uma menina, porque ela falou que ia começar a faculdade de farmácia. E aí, muitos farmacêuticos viraram para ela e falavam: não, não entra, não, porque você vai arrepender, que a profissão é desvalorizada. E não sei o que. Eu falei, gente, como assim profissão desvalorizada? Vocês são doidos? Né? Não existe isso. E aí eu peguei e comecei a conversar com o pessoal nesse post, essa menina, e falando com ela, eu falei, não, é mentira. Não sei o que eles estão querendo fazer com você, não, mas isso é mentira. A profissão não é valorizada. A profissão é ótimo, né? A gente ser farmacêutico é uma das coisas mais, né, uma das coisas mais, como é que fala? Mais gratificantes que tem, né? Porque você controla a venda de um medicamento que pode matar alguém, como por exemplo paracetamol e não sei o quê. Aí as pessoas começaram a me massacrar, né? Começaram a vir falar comigo, né? Que eu era privilegiada, né? Que, né, gente, tem que falar isso, né? Sempre tem que falar isso comigo. Que eu sou privilegiada, que não sei o quê, que eu sempre tive sorte. Aí veio e falou assim: com certeza essa aí é filha de dono de farmácia. E foi juntando aquelas coisas. Eu falei, gente, não, peraí, vamos conversar direito aqui. Não é possível, né, que 80% dos farmacêuticos vieram falar isso comigo no grupo. E o grupo era um grupo mais restrito, então a gente começou a conversar ali, então quase todo mundo do grupo veio responder. E aí eu fui ver que tinha muita gente que achava isso. Aí veio um outro moço perguntando, um outro estudante, né, perguntar. Ele estava quase formando, mas ele queria mudar de área, já que a gente é tão desvalorizado. E aí, quando ele fez essa pergunta, veio mais uma galera falando mal da profissão. Eu falei, não, peraí, vamos conversar aqui, né? E aí eu fui conversando com eles, né? Tudo bonitinho, tal, perguntava aqui, perguntava ali. Eu nunca tinha tido vontade de fazer live, de ajudar as pessoas assim. Eu ajudava muito quando eles perguntavam no grupo e eu me oferecia para ajudar. E aí eu peguei e falei assim, tá, então vamos conversar, né? Vamos lá, vamos conversar. Peguei e chamei, fiz um formulário no Google mesmo, fiz um formulário e coloquei algumas dúvidas, né? Tipo assim,
Você é formado ou você é recém-formado ou você tem tantos anos de formado, né? O que você, qual o maior sonho em relação à profissão farmacêutica, né? O que você mudaria na profissão farmacêutica? Você está satisfeito, né, em ser farmacêutico? Quando eu perguntei isso, que eu mandei o formulário, gente, sem brincadeira, eu tenho esse formulário até hoje. Ele tem em torno de 360 respostas, mais ou menos, 368 respostas, eu acho. Das 368 respostas, 90% dos farmacêuticos falaram que não estavam satisfeitos. Aí eu falei, gente, não é possível. Não é possível isso. Aí eu perguntei por que não, né? Porque a gente é muito valorizado, a profissão é muito valorizada, porque balconista manda na gente, porque dono de farmácia não paga o piso, porque não sei o quê. Aí eu parei e falei, não, então peraí, então nós vamos fazer uma live para eu conversar com vocês, que foi a primeira semana da autoridade farmacêutica, não era esse nome ainda, né? Eu conversei, eu falei com eles, então vamos fazer uma live, então vamos conversar sobre isso. E aí eu fiz essa live com o pessoal, e aí eu comecei a conversar com eles, eu falei, o que é que, por que você acha que você é desvalorizado? Porque a gente chega na farmácia para ser contratado e o dono oferece menos que o piso. Aí eu falei, tá, mas e aí, né? Mas aí eu tenho que aceitar porque eu preciso de trabalho. Não, realmente, eu não julgo ninguém. Eu não julgo ninguém, porque eu já passei por uma dessas também. Mas você aceita assim, tipo, tá bom, moço, eu aceito e pronto, acabou, né? Tipo, você não faz nada, você não vira para ele e fala que você tem certeza que você vai receber o piso daqui a um tempo, porque você vai ajudar na loja, você vai ajudar no faturamento, você não conversa nada, né, com o dono. E as pessoas, não, porque isso não é coisa de farmacêutico, porque eu sou farmacêutico, não sou marqueteiro, porque eu sou farmacêutico, não sou vendedor, sabe? E começou aquilo. E aí eu falei, gente, mas peraí, como é que vocês estão querendo ganhar mais sem melhorar você, sabe? Sem você ter Quando eu fui ver, né, quando eu perguntei para eles quantos deles tinha curso, né? Tipo assim, curso não, que tenha se especializado em alguma coisa, né, para ajudar na farmácia, 90% falou que não tinha feito nada. Tá só com a faculdade de farmácia nas costas, sabe? Como se a faculdade fosse a última coisa que você tem que estudar. Tipo assim, acabei a faculdade, acabou, não vou estudar mais nada. Muito pelo contrário, quando você. Desculpa, gente. Quando você acaba a faculdade, você precisa mirar, né, nos cursos de uma vez, entende? E aí eu fui perceber que o que eu tinha feito nas farmácias era uma coisa que ninguém fazia. Quando eu fui conversar isso com eles, muitos acharam absurdo, mas muitos vieram para mim e falavam: Nossa, Luciana, que legal! Eu vou fazer isso onde eu trabalho. Eu vou fazer isso lá na próxima vez. E por que isso? Quando eu entrava na drogaria, primeiro que eu nunca aceitei pouca coisa, né? Então eu nunca aceitei, por exemplo, o dono aqui para mim falou assim: olha, eu não consigo pagar o seu piso, né? Todos nós sabemos que consegue, né? Consegue sim pagar o piso. Só que a gente precisa pensar uma coisa: além de o nosso piso, por exemplo, aqui em Minas, o piso farmacêutico para 44 horas semanais é 4.500, agora está 4.500. Então, assim, nós farmacêuticos temos um custo aí para o dono da farmácia de mais ou menos 7 mil reais, tá? Então, nós temos um custo para o dono, não é só o 4.500, nós temos um custo de 7 mil conto para um dono de farmácia. Mas ele tem que conseguir pagar. Gente, para com isso. Para com isso. É o primeiro pensamento que vocês têm que parar com isso. Não é questão de não conseguir pagar, tá? Não é questão de que pode receber fora do piso, não. É o pensamento de que o dono sempre tem dinheiro, tá? O empresário sempre tem dinheiro. O empresário sempre vai ser rico. O empresário sempre tem condições, ele só é ruim. E você faz isso também. Quando você chega para comprar uma coisa e a pessoa fala assim, é 50 reais, você não fala assim, e à vista? Não é assim que você faz? Porque é óbvio, você vai virar para a pessoa e vai tentar gastar menos, entende? Quando um cara oferece um salário, ele fala assim: olha, eu só posso pagar dos 4.500, eu só posso pagar 2.800. Aí você fala assim: não, mas eu não, né? Eu não valho 2.800, né? Não é só isso. Porque além de ser farmacêutica, aí eu estou falando como que eu falava nas últimas drogarias que eu trabalhei, né? Teve uma drogaria que eu trabalhei, que foi a última, que foi a de Betim, que eu sou apaixonada com essa drogaria até hoje.
eu sempre cito ela como exemplo, porque lá foi um lugar que eu testei muita coisa. Essa drogaria de Betim, eu testei tudo o que eu entendia, tudo o que eu tinha estudado, né? Eu testei nessa farmácia. E aí, assim, eu trabalhei nessa farmácia, quando eu cheguei lá para fazer a entrevista, já tinha uma outra farmacêutica lá, né? Já tinha uma outra farmacêutica trabalhando lá. Trabalhando não, fazendo entrevista. Quando eu cheguei para fazer a entrevista, eu falei, bom, né? Se ele ofereceu um salário tal, quer dizer que ele já ofereceu para ela e ela aceitou, ou não, né? Mas tudo bem. Quando eu entrei para conversar com o dono, a gente conversou sobre tudo direitinho. Só que na época eu estava começando a estudar sobre consultório farmacêutico, porque era uma coisa que eu já via que era algo que ia melhorar com os anos. E aí eu virei para ele, né, durante a entrevista e falei isso, que inclusive eu já tinha até dado uma olhada na sala de injetáveis dele e que daria um ótimo consultório farmacêutico. Ele interessou na hora. Quando ele interessou, que ele começou a falar, ele falou assim: olha, eu só posso te pagar 2.800. Falei: olha, o piso está 4.200 na época. O piso estava 4.200, né? Eu não posso aceitar receber 2.800. Sabe por quê? Porque além de ser farmacêutica, eu tenho especialização não. Eu tenho conhecimento em marketing, eu tenho conhecimento em liderança, eu tenho conhecimento em vendas, eu tenho conhecimento em suplementação. E eu fui falando com ele, sabe? Eu fui falando: olha, eu sou assim, eu sou muito boa. A gente não tem essa coragem de falar isso. A gente não tem esse ego, né? A gente não tem esse negócio de falar assim, não, eu sou muito bom no que eu faço. A gente não tem coragem de falar isso. Só que eu me vi numa situação que eu estava já há um bom tempo sem trabalhar em farmácia. Eu queria muito trabalhar em farmácia, eu estava precisando, inclusive. Então eu falei, se esse cara me oferecer um negócio, me oferecer um valor que for mais baixo, eu vou aceitar. E eu iria aceitar sim. Quando eu comecei a conversar com ele, que o consultório farmacêutico, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, não sei o que, essas coisas assim, eu peguei e falei com ele: olha, então vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um acordo, né? Vamos fazer um acordo que você vai me pagar agora, porque era uma drogaria uma drogaria num bairro mais humilde, um bairro bem, bem humildezinho mesmo. E aí eu falei: olha, vamos fazer um acordo então. Você vai me pagar menos que o piso, mas não vai ser 2.800. Nós acertamos mais, coloquei mais, obviamente. Falei, você vai me pagar tanto, né, do piso. E eu vou te provar daqui 3 meses que você pode me pagar o piso e você vai me pagar sorrindo, vai pagar me agradecendo. Com 2 meses que eu estava lá, ele começou a me pagar o piso. No terceiro mês, né? Primeiro mês eu recebi o valor que a gente combinou, no segundo mês eu recebi esse valor, no terceiro mês eu recebi o piso sem nem pedir para ele. Sem nem sentar com ele e falar: olha, agora está na hora de receber o piso. Nem precisou. Por que isso? Porque a partir do momento que eu entrei na farmácia, melhorou. Porque eu olhava para a farmácia e falava assim: olha, eu acho que tal coisa fica melhor na porta da drogaria. Eu entrava na drogaria com visão de cliente. Eu olhava à frente da drogaria e falava assim: nossa, tá precisando de uma coisa aqui, isso aqui tá estranho, não sei o quê. Aí eu chegava para conversar com ele e falava: olha, eu posso mudar tal coisa? Eu posso fazer isso? Aí ele perguntava por quê? Eu falava: porque assim, a cor, taranã, porque é o jeito, pau, taranã. Beleza. Aí chegou um tempo que eu perguntava para ele, falava: posso fazer tal coisa? Ele falou assim: não, não precisa perguntar mais não, pode ir lá e fazer. Porque eu já cheguei num ponto que eu fazia tão bem aquele lugar que ele já não se importava mais. E tinha gerente. O gerente era super gente boa, né? Só que aí, isso foi me deixando testar. Tudo que vinha de marketing, ideia de fidelização, ideia de chamar cliente, ideia de campanha, tudo que vinha, eu testava nessa farmácia. Porque eu falava, gente, é uma teoria, é uma coisa de marketing, entendeu? Se fosse na minha farmácia, se eu tivesse a minha farmácia, eu ia fazer isso para melhorar. Por que eu não faço na do outro? Por que eu não melhoro na do outro? Entende? Quando você tem a cabeça, por exemplo, você tem o seu sonho. Eu quero ter liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade financeira, né? Eu quero ter mais dinheiro para eu fazer o que eu quiser, para eu viajar quando eu quiser. Ah, mas eu não posso viajar quando eu quiser, porque eu preciso trabalhar 44 horas semanais. Então, eu tenho até o dinheiro que eu quero, mas eu não posso trabalhar. Então, quando você tem esse sonho de ter bom dinheiro, né? Ter um bom financeiro, ainda ter liberdade geográfica, você não pode ficar parado. Você não pode ter um pensamento
fechado, entende? Se você quer ser um farmacêutico que tem sucesso, você tem que sair da zona de conforto. Não adianta você ficar na zona de conforto, não adianta você ficar acomodado, que você não vai conseguir ter sucesso. O que é sucesso, gente? Não quer dizer que você vai ser famoso e ganhar rios de dinheiro, não. O sucesso é você chegar naquele patamar que você fala, nossa, velho, tá muito bom isso daqui. Meu salário tá bom, eu estou com a minha família, eu consigo ter tempo para meus filhos, né? Se tiver filhos, eu consigo ter tempo para meu marido, para minha esposa, eu consigo aproveitar, eu consigo estar com as pessoas e ainda tenho dinheiro para isso. Ah, Luciana, é impossível. Não, não é impossível. Sabe? Não é impossível. E sabe por que não é? Porque se você tem esse pensamento, você também tem o pensamento de empreendedor. Sim, você tem. Não precisa você abrir a farmácia, não. O empreendedor não é aquele que abre uma farmácia, abre um consultório, que abre, né? Não é isso. Você tem aquele pensamento de que aquilo que você está recebendo não basta. Aquilo que você está vivendo não basta, está pouco, está faltando alguma coisa, está faltando uma viradinha de chave, entende? Então, isso é você tentar ser diferente da maioria. Só de vocês estarem hoje assistindo isso, vocês já são diferentes de 80% dos farmacêuticos, porque 80% dos farmacêuticos não se especializam. E não é especializar fazendo uma pós, não. É ter conhecimento mesmo das coisas. Eu não sou especializada em nada mais a não ser estética. Eu tenho pós em farmácia estética e em gestão de pessoas. Mas eu não sou especializada em mais nada a não ser isso. Mas eu tenho tanto conhecimento em suplementação, eu vou explicar para vocês também direitinho. Eu tenho tanto conhecimento em suplementação, em estresse oxidativo, eu tenho tanto conhecimento em marketing, eu tenho tanto conhecimento em liderança, que eu consigo ensinar para vocês isso. Entende? Eu consigo virar para vocês e falar assim, olha, faz isso que funciona. Faz tal coisa que funciona. Porque eu já estudei tanto uma coisa que eu tenho isso. Então, quando a gente fala que a gente quer ter essas liberdades, a gente... Ah, não, meu sonho é trabalhar da minha casa ganhando como farmacêutico. Ótimo. Então, é seu sonho? Então, vai atrás do seu sonho. Ah, Luciana, frasezinha de clichê, de coach. Realmente é frasezinha de coach. Mas você já pensou que não tem como você chegar nesse ponto se você não for atrás? Já pensou que, por exemplo, você tem um sonho, tá? Qual que é seu sonho? Ah, meu sonho é morar na praia. Beleza. Você morar na praia, seja trabalhando em farmácia ou trabalhando de casa, tá? Se você morar na praia. Você já parou a pensar que se você não parar e anotar um ponto que você vai começar a fazer aqui, para você traçar um planejamento para chegar aqui, você não vai conseguir? Certo? Se eu falo com você hoje assim, ó, tá bom, então vem na minha casa aqui 9h30. Chega aqui na minha casa 9h30. Tá bom, 9h30. Você vai chegar na minha casa sem endereço? Não vai, porque você não sabe onde é que eu moro, entende? Não tem como você sair o Brasil inteiro perguntando onde que eu moro, porque não tem condição, você não vai saber onde é que eu tô. Então, a rota é para isso, entende? O caminho é para isso. Então, se você tem um sonho e você não tem um planejamento, você não chega nesse sonho, entende? O meu sonho sempre foi ter liberdade geográfica, né? Ou seja, eu consegui me deslocar. Eu quero ir para a praia, vamos para a praia. Eu quero não sei o quê, vamos, entendeu? Sempre quis ter liberdade geográfica e ao mesmo tempo liberdade financeira, porque ninguém viaja sem dinheiro, a não ser que esse mochileiro doido, né? E eu não posso ser mochileiro doido porque eu tenho 2 filhas, então não posso fazer isso. Então meu sonho sempre foi ter liberdade geográfica, porque eu queria passar muito mais tempo em casa com as minhas filhas do que trabalhando. E eu estava ficando muito mais tempo trabalhando, gente, só para pensar, olha o quanto que você fica no trabalho. Você acorda, sei lá, 6 da manhã para estar no trabalho 7 ou 8 ou 9, que seja, para sair do serviço às 17 ou às 18, para pegar um ônibus ou um carro que seja, para chegar na sua casa, sabe? Você fica 2 horas na sua casa e dorme, obviamente, né? A hora que está dormindo, sabe? Você fica 2 horas com a sua família e dorme, entende? E acorda no dia seguinte é a mesma coisa, aquela mesma maratona, 2 horas de ônibus. Eu trabalhava em Belo Horizonte, eu ficava 3 horas no ônibus. 3 horas para chegar no meu serviço. E aí, quando eu vim embora, era 3 horas para chegar na minha casa. Eu pegava 2 ônibus. Gente, era uma coisa que não tem como explicar. Eu canso só de lembrar disso. Então, era meu sonho isso, entende? Ah, Luciana, mas eu hoje moro numa cidade pequena e trabalho perto da minha casa, tudo bem. Mas o seu sonho é ter liberdade geográfica? Você tem liberdade geográfica? Não? Então tá. Então, que eu vou falar aqui para você também, tá? Então, assim, o meu sonho sempre foi isso. Sempre foi ter essa liberdade.
Então, eu sempre pensei em ter a minha farmácia. Eu achei que se eu tivesse a minha farmácia, eu ia ter essa liberdade, né? Obviamente, eu sabia que ia demorar e tal, mas eu ia ter um dia essa liberdade. Porque até então o que a gente pensa, né? Trabalhando para os outros, eu nunca vou ter essa liberdade, a não ser que eu consiga juntar muito dinheiro e fique um bom tempo em casa gastando isso, né? Então, eu sempre pensei muito nessa hipótese de como que eu vou falar, como que eu vou chegar para minhas filhas e falar, olha, mamãe tem que trabalhar de novo, né? Olha, mamãe não vai poder ficar com vocês, vocês vão ter que ficar na escolinha de novo, né? Isso, para mim, sempre foi muito pesado. Então, eu pensava muito nessa parte de querer ficar em casa com as minhas filhas. E aí, sendo farmacêutica, eu não queria deixar de ser farmacêutica, porque eu amo a profissão, né? Como eu disse para vocês, sempre deu muito certo comigo. Eu chegava numa farmácia e via que aquela farmácia ali faltava um pouquinho ali na gestão. Eu ajustava um pouquinho ali. Ia dando conselho para o gerente, ia dando conselho para o balconista, ia dando conselho para o caixa, ia conversando com eles e resolvia. Aí ficava bom melhorar o faturamento. Aí eu conversava com, chegava na outra farmácia e via que o ruim que estava ali era o marketing, era o layout. Aí, de novo, né, eu vinha com isso de novo. E aí eu descobri o termo, né, que eu uso hoje, que justamente por isso, é justamente pelo fato de eu nunca ficar parada, de eu nunca chegar na drogaria e falar assim, eu só fico aqui no balcão porque eu nunca gostei de ser entregadora de caixinha e vocês que estão assistindo aqui nunca mais vão ser entregadores de caixinha, tá? Me faço essa promessa que vocês não vão ser mais só entregadores de caixinha. Chega disso. Isso é balconista que faz, tá? Então não somos nós. Então, eu sempre atendi meu cliente muito bem. Eu sempre cheguei no meu cliente falando: olha, é assim que funciona, sabe? É por isso, né? É por isso que acontece tal coisa com remédio tal. É por isso que você. Então, eu sempre falei muito com os meus pacientes, né? O que eu queria que eles soubessem. Então, eu, como farmacêutica, eu sempre cheguei nos lugares com autoridade. Eu sempre chegava no local, mesmo com muito medo, mesmo sem saber de nada, mesmo sem conhecer nada, e eu já chegava, né, cumprimentava os balconistas como se não tivesse vergonha nenhuma, cumprimentava os balconistas séria, né, assim, tudo bem, meu nome é Luciana, prazer, eu sou farmacêutica, sou a responsável por aqui, tal, essas coisas. Quando eu conversava isso com os balconistas, muitos olhavam para mim com cara de, né, cara ruim, quase que eu falei palavrão, com cara ruim, para mim. E aquilo me deixava meio, sabe? Aquela lei já vai ser difícil de domar. Então, eu chegava na farmácia e sempre tinha aquele balconista que está lá há 20 anos, né? Quando eu chegava na farmácia, que eu via esse balconista de 20 anos, eu fazia de tudo para atender um cliente na frente dele. E por que isso? Porque eu sabia que ele iria interferir no meu atendimento. Então, eu comecei a atender as pessoas assim. Quando eu atendia perto do balconista, ele chegava perto de mim e falava assim: não, porque esse remédio aí talvez não funcione. Isso na frente do cliente, tá? Era a deixa que eu precisava. Ele fazia isso comigo uma vez, porque aí acabava o atendimento, eu chamava ele no cantão, falava assim: aqui, não faz isso de novo, não, tá? Eu não gosto. Eu sou farmacêutica aqui, eu sou especialista em medicamentos, tá? Não interessa quantos anos de balcão você tenha, mas eu sou especialista em medicamentos aqui. Então, quando eu estiver atendendo, eu estiver indicando, não entra no meio do meu atendimento. Porque quem tem que fazer isso sou eu com você, e não você comigo. Acabava. Acabava. Entendeu? Eu falava isso, gente, ó. Eu falava isso com um medo, sabe? Eu falava isso com uma tremedeira que tinha dentro de mim. Por dentro de mim tava gelado, tava frio, tudo nervoso. A hora que a pessoa saiu, eu falava assim: meu Deus, falei, sabe? Mas eu falava, porque eu nunca aceitei esse tipo de coisa. Eu sou a especialista em medicamentos. Eu estudei 5 anos, eu fiz uns 500 estágios para virar um balconista que não faz um curso e virar para mim para me ensinar como é que eu indico o medicamento? Pelo amor, né? Então vocês nunca mais vão aceitar esse tipo de coisa, tá? Vocês já sabem agora como é que vocês fazem isso. Por que eu espero acontecer, né? Por que eu espero o balconista fazer isso na frente do cliente? Porque se a gente chega no local e já chega para o balconista falando isso, olha, não se intrometa nas minhas vendas porque eu sou especialista em medicamento. Você toma antipatia, você recebe a antipatia dele. E aí acabou.
Aí você não consegue nada mais com essa pessoa. Isso é uma dica de marketing e de liderança, tá? Então, você sempre espera, porque nós também podemos ter impressões erradas das pessoas. Às vezes você chega, às vezes o balconista não está num dia muito bom, e aí você olha para ele e fala assim, esse aí vai ser chato. E aí, às vezes, não é. Às vezes, ele só é um cara que tem a cara ruim, entendeu? Então, espere acontecer, tá? Aconteceu, você vira uma pessoa, e pode ser o gerente, tá? Pode ser o gerente. Sente com o gerente, ou então chama ele no cantão e fala aqui, eu não gosto desse tipo de coisa, tá? Eu sou farmacêutica, eu sou responsável por essa drogaria, tá? Eu sou responsável por tudo que tem aqui dentro, por tudo que vocês vendem. Eu sou autoridade quando o assunto é medicamento. Eu sou especialista quando o assunto é medicamento. Então, não intrometa nas minhas vendas mais. Pronto, gente. É isso. Acabou esse negócio de que farmacêutico não tem autoridade, sabe? Por que, a gente tem esse medo de falar isso? Porque a todo momento nós temos medo de ser mandado embora, sabe? E eu nunca fui mandada embora por causa disso. Nunca fui mandada embora. Eu sempre pedia para sair da drogaria. Porque eu sempre saí por alguma coisinha que estava errada e o dono não queria consertar. Eu também sou dessas, não aceito também não. Tipo assim, venda de antibióticos sem receita, por exemplo. Aí chegou num patamar que eu já não conseguia mais, né? Chegou num patamar que eu descobria. Eu falava assim, ó, não me conta. Não me conta, porque se eu souber, eu vou achar ruim. Então, não me conta o que você está fazendo de errado. Mas a partir do momento que eu descobri, eu pedi para mudar, não mudar, eu saí da drogaria. Eu sempre fiz assim. Então, eu sempre descobri isso em mim. Eu sempre soube que tinha essa coisinha dentro de mim ali que falava assim: acho que você não nasceu para trabalhar para os outros, não. Acho que você nasceu para ter sua empresa. E aí, né, eu descobri que é isso, que é essa mentalidade empreendedora. Então, a partir de hoje, vocês vão trabalhar essa mentalidade empreendedora em vocês, tá? Vocês vão começar a atuar diferente. Porque não adianta a gente chegar no balconista e falar que a gente é especialista em medicamentos se a gente não for, né? Nós somos por causa do nosso nome, por causa da nossa profissão. Mas se você não for, se você não tem um conhecimento maior, se não tem uma especialidade, uma coisa diferente, uma coisa que te destaque, um diferencial em qualquer coisa, você não vai ser autoridade, entende? Quando eu pensei nessa hipótese, né? Quando eu pensei nisso de ser diferente, né? Eu estava nessa drogaria de Betim, e aí na drogaria de Betim, não, eu estava na drogaria antes dessa de Betim que eu falei com vocês. Eu estava na drogaria trabalhando, e aí essa drogaria tinha um gerente que ele ia se formar em farmácia, e tinha um balconista que tinha 30 anos de casa. 30 anos de casa. O senhorzinho, acho que ele tinha uns 50 para 60 anos. Então, vocês imaginam como é que ia chegar nessa drogaria. Não, eu fui muito bem recebida, não tive esses problemas com eles, mas eu não era diferente. Por quê? Eu era uma farmacêutica que chegou ali, que tinha 5 anos de formada, né? Que tinha as experiências, obviamente, mas eu tinha 5 anos de formada. Então, entre eu o balconista, entre mim e o balconista, todo mundo ia no balconista, né? E aí eu falei, pronto, como é que eu vou entrar nas vendas do balconista e falar, olha, você não pode vender isso, olha, você não pode pensar. Eu não ia fazer esse tipo de coisa. E aí eu pensei na parte diferente. Eu pensei assim, o que é que ninguém aqui faz direito? O que é que as pessoas fazem aqui de qualquer forma, que acham que não funcionam? E aí eu cheguei nos suplementos. Gente, e foi a maior descoberta da minha vida, da minha vida. Não é pela venda, tá? E até o final da semana vocês vão entender o que eu tô falando, tá? Vocês vão entender o que é isso, por que eu tenho essa especialidade hoje, né? Essa especialização em estresse oxidativo. Vocês vão entender direitinho, eu vou explicar direitinho. Mas isso foi o que me salvou. Me tornou diferente nessa drogaria, né? Eu comecei a tratar pessoas. Por que tratar pessoas? Eu comecei a ter pacientes que chegavam com fibromialgia, morrendo de dor, tomava 500 Dorflex por semana, e eu consegui tirar o Dorflex da pessoa, essa pessoa não sentia dor. Como assim, Luciana? Com suplementação. Só que a suplementação do jeito certo, do jeito que eu estudei, né? Não é indicar um polivitamínico e falar, ó, toma um por dia. Não é assim que funciona, tá? Quando eu comecei a pessoas que eram hipertensas, que chegavam com aquelas receitas, que era tipo 20 medicamentos,
que ela começou a diminuir os medicamentos, que começou a tratar comigo, né? Não eu diminuindo, tá, gente? Eles iam no médico, o médico falava, ó, você não precisa mais, tá? Só antes que vocês briguem comigo aí. Eu tratava a pessoa com suplementação, com orientações, né? E aí, essa pessoa ia no médico, o médico fazia os exames, falava, olha, você não precisa mais tomar tal remédio. E essa pessoa foi só diminuindo a quantidade de remédio. Ah, você diminuiu o faturamento da loja. Não diminuía. E eu vou contar por quê também. Quando eu comecei a me especializar nisso, quando eu comecei a mostrar para as pessoas que a suplementação podia melhorar elas, fazer elas tomarem menos medicamentos e não ia trazer um mal para elas no futuro, como o medicamento traz, né? Eu comecei a ser diferente. Por quê? Porque todo farmacêutico te enfia um remédio quando você está com dor de cabeça. E não é um só, é um, dois, três, porque ele precisa vender. Entende? Quantas caixas de pirona você vende? Ah, é 3 por 5. É 10 por 10. Entende? Então, assim, a fama do farmacêutico ficou de vender. E a minha fama ficou de ajudar. Então, a pessoa chegava lá, às vezes a pessoa saía sem nenhum medicamento. A pessoa chegava lá sentindo dor nas costas, por exemplo. Aí eu conversava com essa pessoa uns 30 minutos, mais ou menos. Eu entendia que essa pessoa estava com a dor nas costas, que ela fez um movimento brusco e ela, né, era um problema de saúde autolimitado. O que é um problema de saúde autolimitado? É o que a gente pode tratar. É aquele que começa, sem motivo e acaba sem motivo. Acaba do nada, começa do nada, acaba do nada. Né? Não é sem motivo, tá, gente? É do nada mesmo. Então, tipo assim, você virou ali errado, deu um torcicolo. É um problema de saúde autolimitado. A partir do momento que isso passa a ser mais de 7 dias, mais de 14 dias, aí já é uma coisa crônica, você precisa de tratamento médico. Mas esse problema de saúde autolimitado, a gente pode tratar. Então, eu passei a conversar com os pacientes e às vezes nem saíam da drogaria com medicamento, mas eles saíam com uma ajuda. Não passava 3 dias, eles me ligavam para agradecer. Me ligar para falar alguma coisa, pedir mais alguma coisa que não era medicamento, às vezes era uma outra coisa da farmácia. Então, eu comecei a ter pacientes dentro da drogaria que, mostravam que eu fazia diferença ali dentro. E aí não é a gente que fala a diferença, é o próprio paciente que chega e chama a gente. O próprio cliente que chega na farmácia fala, não, eu quero falar com a farmacêutica. A farmacêutica que melhorou minha dor nas costas. Entende? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de acolhimento é nosso. A gente que tinha que virar, né, como farmacêutico, falar, olha, não toma esse remédio direto não, porque esse remédio faz mal para o estômago. Ó, não toma esse remédio direto não, porque causa resistência, né? O caso do antibiótico, por exemplo. O problema é que a gente já chega e fala assim, ó, toma só os 10 dias, tá? A pessoa fica com medo. No caso do antibiótico, por exemplo. A pessoa fica com medo. Então, ela toma um negócio, um antibiótico, quando passa o negócio, ela para de tomar. Nós somos muito culpados por essa resistência de antimicrobiano, justamente por isso. Porque a gente não faz essa introdução, a gente não faz essa explicação, essa indicação, entende? E nós fomos formados para isso. É para você virar para o paciente e falar: olha, o paracetamol não é para você tomar a vida inteira. O paracetamol é para você tomar quando você sentir isso, sentir aquilo, sentir aquilo. A dipirona é para quando você sentir isso, isso e aquilo. Não é para você tomar com qualquer dorzinha, com qualquer sensação de febre, com qualquer. Não é para isso. Então, quando a gente muda esse pensamento e ao invés de querer empurrar uma coisa, a gente quer ajudar, a pessoa sente isso. A pessoa sente esse tipo de acolhimento. Ela sente uma proximidade com você. Então, passe a ajudar as pessoas na farmácia, vocês vão ver a diferença. Então, quando eu me tornei esse diferencial, né, com a suplementação, foi quando eu fui para a drogaria de Betim. Hoje, tem 5 anos que eu estudo suplementação todos os dias, tá? Eu estudo de 3 a 5 artigos científicos por dia. Eu vou explicar direitinho como que eu estudo suplementação mais para frente, mas a minha especialidade hoje é em estresse oxidativo. Eu leio em torno de 3 a 5 artigos científicos sobre o estresse oxidativo todos os dias. E por que isso? Né? Por que eu leio artigo científico e eu não faço um curso? Porque não existe. Não existe um curso que ensine você a trabalhar suplementação nutricional otimizada para tratar pacientes. Pra vocês terem ideia, tem artigo científico que eu pego para estudar, que eu tenho que ler ele umas 2 vezes para acreditar, tá? Porque é médico que fez o relato de 5.000 pacientes com câncer e ele conseguiu regredir o câncer com suplementação.
tá? Então, só pra vocês terem uma ideia disso. O que eu falei com vocês no início da live? Virem a chavinha para abrir a cabeça de vocês, porque senão vocês não vão ficar aqui, tá? Vocês não vão ficar aqui. Então, por enquanto, acredita no que eu falo, que depois eu vou mostrar para vocês o que é verdade e o que não é, tá? Tudo que a gente faz aqui, a gente tem que provar, né? Porque senão o pessoal o pessoal não acredita, né? E vocês, gente, deixa eu parar de falar um pouquinho, né? Para vocês falarem também. Um pouquinho aí para mim. Então, vocês são muito calados nesse chat aí, hein? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Carlos, pois é, isso é aquilo que aconteceu comigo, entende? Se eu fui contratada como farmacêutica e agia e trabalhava como gestora, atuava como gestora, eu recebia um salário que era sempre compatível, porque eu sempre cheguei para ele e falei, olha, se for para fazer isso, eu quero receber meu salário assim, 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 tá? Então, o mal hoje é a gente não falar as coisas. O principal responsável pela profissão ser desvalorizada é o farmacêutico, tá? Porque o farmacêutico ele tem esse medo de falar as coisas, de chegar para o dono e falar: olha, eu mereço receber mais, né? Você não quer, tem quem queira. Se eu for na drogaria da esquina ali e falar com ele, tudo que eu faço aqui na farmácia, de coisa boa, né? Tudo que eu fiz que aumentou o faturamento, tudo que eu fiz que aumentou a fidelização de cliente, eles vão me contratar, tá? Então, ou é você ou é eles, né? Aí o dono tem que pesar para saber o que ele merece receber, né? Nossa, que pena. Eu amo farmácia. Amo farmácia, de verdade. Amo drogaria. Controle de qualidade é ótimo também, tá? Eu vejo bastante opção para essa área, mas não faz meu tipo, não, tá? Indústria, eu já pensei, mas também não era muito a minha praia. E a parte de concurso nunca fez o meu tipo, porque eu nunca quis trabalhar dessa forma, né? Eu nunca quis trabalhar a pegada demais em uma coisa, entendeu? Jorge, realmente tem que denunciar para o conselho, né? Só que a gente sabe que não adianta. A gente sabe que não adianta. Você pode denunciar o que for. Já vi farmacêutico filmando, né, a entrevista, mandando para o sindicato, mandando para o CRF, não deu em nada. A pessoa continua fazendo a mesma coisa, tá? Então eu acho que é mais da gente de virar e falar, olha, não aceito, né? E eu acho que você tinha que ter vergonha na cara de oferecer isso. Enquanto a gente não fizer isso, não vai acabar, entendeu? O principal responsável somos nós mesmos. Breno, que bom, tá? Eu espero que você utilize isso. Aproveite que você é recém-formado, né? Então a cabeça ainda está fresca das coisas e seja um empreendedor dentro da farmácia dos outros, tá? Seja um empreendedor no lugar que você atua, independente se é sua farmácia, independente se é a farmácia dos outros, né? Se você trabalha para os outros, empreenda no lugar dos outros, né? No trabalho dos outros. E por que isso, né? Por que empreender no lugar dos outros? Porque você não vai estar ajudando só ele, entende? Você se ajuda quando você faz essa. Né, você aprende a ser empreendedor na drogaria dos outros. Você se ajuda. Porque se um dia, por acaso, você quiser abrir uma drogaria, né? Se você chegar num ponto que você fala assim, nossa, eu amo drogaria, eu quero muito isso. Se chegar a esse ponto, você vai ter todo o conhecimento que você precisa. E não só drogaria, tá? Não só drogaria. Eu vou falar com vocês em questão do consultório também, né? Então, aproveita mesmo, tá? Aproveita a cabeça fresca aí. Pois é, e aí a gente tem que testar a nossa paciência, né? A gente tem que testar o quanto que a gente aprendeu paciência durante a vida. Muito obrigada, Rogério. Que bom que vocês estão gostando, gente. Tem muita coisa para falar ainda, tá? Muita coisa para falar ainda. Nós temos só 50 minutos de live, tá? Nós temos muita coisa para falar ainda. Aqui eu converso com vocês até a hora que vocês querem. Sim, Georgia. Pois é, eu também já recebi muita reclamação, só que entra aqui e sai aqui. Eu nunca fui de ouvir muita coisa, não, né? Tempo de atendimento, para mim, não é relevante, tá? Eu ensino os meus alunos da fraternidade
eu ensino eles a fazerem um atendimento de 5 minutos. Uma ficha de anamnese de 5 minutos, tá? Quando você precisa fazer um atendimento rápido de balcão. Mas não é preferência isso, né? Os 5 minutos é aquele caso daquele paciente que chega correndo porque o carro está lá fora na vaga errada, entende? Então você tem que saber fazer esse atendimento rápido. Mas tempo nunca foi uma coisa que eu coloquei como meta, né? Ah, eu quero atender com menos de tantos minutos, né? Bárbara, não tenho, tá? Eu tenho artigos, né, que eu forneço para os alunos da fraternidade que ficam no Drive, mas não tenho uma lista de negócio de artigos, porque a maioria a gente precisa pesquisar em termos em inglês, tá? Eu não falo inglês, então eu ponho no Google Tradutor mesmo. A maioria a gente precisa pesquisar com termo em inglês e a maioria não fica naqueles primeiros ali. Você tem que fuçar bastante para achar ali, tá? Tem que fuçar bastante para achar os que falam realmente do estresse oxidativo, os que falam realmente do que funciona, tá? Porque a gente tem uma grande diferença hoje entre os artigos que são publicados e foram feitos por indústria e os artigos que foram publicados e foram feitos por relatos médicos, tá? A gente entende, a partir do momento que a gente começa a estudar o estresse oxidativo, que os artigos que são patrocinados pelas indústrias são artigos que as indústrias realmente precisam para vender mais, tá? Então, hoje nós temos uma coisa muito, muito grande aí de indústria farmacêutica e alimentícia, tá? Então, a gente não consegue achar tão fácil, mas com o tempo a gente aprende, tá? Com o tempo a gente aprende a fazer isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Isso aí, Samanda. Isso aí. Eu espero que você abra muitas, muitas outras farmácias, tá? Principalmente pagando o piso, né? Que o farmacêutico merece, e fornecendo mesmo negócio de trabalho, né? Para o farmacêutico, tá? Não tem mais pergunta? Não tem mais pergunta. Vamos lá. Bom, deixa eu perguntar a vocês. Deixa eu falar com vocês como que foi que eu entendi esse processo do farmacêutico que eu me tornei, né? Eu coloquei eu já no grupo em relação ao farmacêutico medíocre, né? Que inclusive o título dessa live, né? Ou você tem autoridade ou você vai continuar medíocre. E por que eu falo do farmacêutico medíocre, gente? Parece que é uma palavra muito ruim, né? Mas a mediocridade nada mais é do que você se acomodar, resumindo, tá? Então, assim, por exemplo, uma pessoa que tem uma vida medíocre, né? Uma pessoa que tem que possui uma vida medíocre hoje, é uma pessoa que se preocupa com a estabilidade financeira dela e por isso ela não faz nada. Ela não investe, ela não anda para frente, ela não arrisca nada, ela não, sabe? Essa é uma pessoa que tá vida medíocre. Então, é aquela pessoa que fica ali recebendo aquele. Gente, não quer dizer que você precisa receber muito dinheiro, tá? Deixa eu só colocar essa coisinha aqui. Por quê? Às vezes, 10 mil para você é muito. Às vezes você não quer 10 mil. Não, gente, 5 mil eu resolvo minha vida, viajo e beleza. 5 mil reais eu estabilizo, tá ótimo. Às vezes para o outro, 10 mil tá ótimo. Às vezes para o outro, 20 mil tá ótimo. Então, não tem como eu falar aqui para vocês que sucesso é você receber 50 mil reais com farmacêutico, né? Mas a vida medíocre é aquela que você está ali, naquele lugar, naquele instante, por exemplo, você está na sua casa num domingo, lamentando que você tem que trabalhar na segunda-feira. Se você faz isso, você tem uma vida medíocre. Porque você lamentar que você tem que trabalhar na segunda-feira, sabe? Dar graças a Deus porque é sexta-feira, você tem uma vida medíocre. Isso é horrível, porque você vai ficar o resto da sua vida reclamando da segunda, agradecendo na sexta, sofrendo no domingo, né? Ou seja, seu domingo começa no domingo à tarde, você começa a ficar triste, porque você tem que trabalhar segunda-feira de novo, né? E isso é ter uma vida medíocre, porque tá ruim e você não sai. Entende? Tá ruim e você não melhora.
Ah, Luciano, o emprego não tá fácil, a gente não tem que sair do emprego. Não, não é sair do emprego, é melhorar o emprego. Entende? É melhorar onde você está. Você tem que ter gosto de trabalhar. Gente, não quer dizer que você vai querer ter vontade de trabalhar sábado e domingo. Não é isso. Eu hoje tenho vontade de trabalhar sábado e domingo. Eu não trabalho porque eu tenho minhas filhas, né? Então eu fico com elas a semana inteira, o dia inteiro. Eu só trabalho de tardezinha e à noite, que é a hora que meu marido chega do serviço. É a hora que eu trabalho. Eu só trabalho depois das 5 e até as 8, 9 horas da noite, só também. Depois eu deito com elas, assisto um filme e tal. Como que é que eu faço isso sendo farmacêutica? Trabalhando com várias e várias coisas, tá? Eu tenho várias fontes de renda como farmacêutica. Por quê? Porque eu quero. Entende isso? Ah, Luciana, mas não tá bom? Não, não tá. Se eu quero 10 mil, eu vou trabalhar para conseguir 10 mil. Se eu quero 20 mil, eu vou trabalhar para conseguir 20 mil. Quando eu estava trabalhando como farmacêutica, eu fui mandada embora daquela drogaria que eu falei com vocês, eu já era farmacêutica e eu fui vender brigadeiro. Mas você não era farmacêutica, Luciano? Você foi vender brigadeiro? É lógico. Qual é o problema de vender brigadeiro? Qual o problema de sair vendendo brigadeiro? Não tem problema. Eu só não quero ficar sem dinheiro. Eu só não posso ficar sem dinheiro. Eu tenho quem sustentar. Eu preciso sustentar alguém. Entendeu? Eu tenho pinto para dar água. Então, eu não posso ficar parada. Eu não posso simplesmente esperar alguém me ligar para isso. Vocês terem uma ideia? Deixa eu falar com vocês de um teste que eu fiz, né? Quando eu comecei a trabalhar com meu consultório, até então não era uma coisa que era como é que fala? Que me dá certeza que funcionava, né? Até então eu não tinha certeza que funcionava, mas eu tinha que funcionar, tinha que fazer funcionar. Só que quando eu comecei, por mais que fosse uma coisa que eu gostasse muito, eu gosto muito de farmácia, gente, muito, muito mesmo de drogaria. Eu nasci trabalhando em drogaria. Só que aí, eu gostando muito de drogaria, eu pensei assim, ó, vou montar meu consultório, vou fazer tudo que eu posso pelo meu consultório, mas eu vou continuar mandando currículo para as vagas. Por quê? Eu amo, por exemplo, hospital. Meu sonho é trabalhar no hospital, escala 12 por 36, porque eu consigo, né, conciliar com as coisas que eu faço em casa. Eu consigo trabalhar fora, trabalhar em casa, receber um bom dinheiro, né, e ser farmacêutica. Gente, eu mandei currículo, sério, nesses últimos 4 anos, quase todos os dias eu mandei currículo. Até esse tempo atrás aí. Eu mandava currículo. Eu sempre que vi uma vaga, eu mandava currículo. Eu sempre que eu achava uma vaga, eu mandava meu currículo para essa vaga. E eu sempre adaptava meu currículo para aquela vaga. Então, por exemplo, eu tenho um curso na área de logística, eu tenho um curso na área como é que fala? De manipulação, eu tenho um curso na área. Tudo isso eu ia adaptando. Que eu falava assim: se esse pessoal me chamar, eu vou cogitar a ideia de trabalhar ali. Porque eu não aceito receber menos que o piso, mas, né, dependendo do lugar que eu for trabalhar, não paga abaixo do piso, né? Às vezes paga além do piso. Então, eu fui mandando currículo, nunca me chamaram. Ou meu currículo é muito ruim, né? Ou meu currículo é muito ruim, ou as pessoas têm medo de me chamar. Porque não tem lógica isso. Ou seja, imagine se eu estivesse esperando a vaga sair para mim. Imagina se eu tivesse sem trabalhar, esperando a vaga sair para mim, entende? Então, não tem como você ter sucesso como farmacêutico se você não sair da sua zona de conforto, tá? Eu falo muito sobre zona de conforto. Quem chegou no meu Instagram viu tanto que eu falo de zona de conforto. Eu tenho um destaque no Instagram que eu falo sobre zona de conforto, porque a zona de conforto é uma delícia. Você fica acomodado, está num lugar ali que está confortável, mas é aquilo ali pro resto da vida, tá? Então, assim, não melhora, né? Nunca vai melhorar. Você nunca vai melhorar se você ficar ali. Você precisa de sair dali, entende? A zona de conforto é como se fosse uma bolha. Você não sair da bolha, você nunca vai saber o que é que pode dar certo na sua vida, entende? E como farmacêutico, é muito isso. Porque a zona de conforto, ela te coloca no local que você pensa assim, sou estável e pronto. Arrumei um emprego, pronto. Não preciso de mais nada, entende? Eu falo muito da minha aluna, que foi uma das primeiras alunas da fraternidade, que quando ela foi comprar a fraternidade, foi bem no início. Ela foi comprar a fraternidade e ela falou assim: Luciana, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não posso. Eu recebo pouco, eu trabalho na distribuidora de medicamentos, mas eu quero abrir meu consultório.
E eu estou muito apertada, porque eu recebo, né, não recebo pouco e tal, falando tudo lá. E aí eu peguei e falei, olha, reveja suas contas, né? Reveja as suas despesas, reveja as suas prioridades. Qual que é a sua prioridade? Né? Você quer abrir um consultório daqui 5 anos ou daqui 1 mês? Se for daqui 1 mês, você não pode pensar que você não pode entrar na faculdade. Porque se for daqui 1 mês, você não consegue abrir esse consultório se não tiver um apoio, se não tiver uma coisa que te tenha de base ali. Porque, assim, gente, informação você acha na internet. Você acha tudo que você pesquisar. Você acha tudo. Mas aqui, quem já tentou abrir uma drogaria aqui? E aí, um exemplo, né? Uma drogaria. E aí você foi no YouTube, por exemplo, pesquisou assim, o que precisa para iniciar uma drogaria? Aí você assiste um vídeo e o cara fala assim, ó, a primeira coisa que você tem que fazer é decidir o local que você vai colocar sua drogaria. Aí você fala, beleza, é o local, tá, ótimo. Aí você pesquisa, você vai para o próximo vídeo, e aí a pessoa fala assim, ó, a primeira coisa que você tem que pensar é nas documentações, para depois você pensar no local. Aí você fala, tá bom, então é o documento para depois pro local. Aí você passa para um outro vídeo, que é óbvio que você não vai assistir um vídeo só para aprender uma coisa, né? Levando para esse lado. Você passa no outro vídeo, a pessoa fala assim, olha, a primeira coisa que você precisa fazer é fazer curso de gestão. Porque aí você vai aprender que você precisa fazer o curso de gestão para treinar funcionário, para depois você escolher o lugar, para depois você ver documentação. Aí já lascou tudo. Em quem que você acredita? Entende? Em quem que você vai... Onde você vai guiar? Ou você escolhe uma pessoa só e vai no tudo que ela falar, né? Sabendo se dá certo ou não. Ou você tenta testar tudo de uma vez e acha dinheiro para isso, certo? Então, informação de graça na internet tem. Se você procurar, se souber procurar tudo, você acha. É igual quando eu falo em questão das coisas. Por exemplo, se você é um farmacêutico medíocre hoje, a partir de amanhã você não vai ser mais, tá? Então, nós temos essa diferenciação, tá? A partir de hoje, você vai ter duas coisas na sua cabeça. Ou você é um farmacêutico medíocre, ou você é um farmacêutico multipotencial. O que é um farmacêutico multipotencial? É o que você vai ser a partir de amanhã, tá? Você vai ser um farmacêutico que ajuda as pessoas, que sabe sobre medicamentos e vai pesquisar por que a farmácia diminuiu o faturamento. Você vai pesquisar por que você, como que você pode ajudar aquela farmácia. Então, vocês hoje, né, que pensam nisso, que viram o que eu falei aqui, né? Aquela pessoa que acomodou, eu tenho certeza que muitos se viram nisso aí, tá? E a palavra medíocre pode parecer forte e tem que ser forte mesmo, para você parar para pensar, tá? Então, muitos se viram nisso que eu falei, né? Aquela pessoa que recebe, que trabalha no local, recebe um salário, não está satisfeito com aquele salário, e aí você reclama que o seu patrão é ruim, que o balconista é chato, que a caixa tem a cara fechada, que o dono da drogaria só quer lucro, e você faz o quê? Você só quer seu salário no final do mês. Você não faz nada além de pegar uma caixinha e entregar uma caixinha. Você não faz nada além disso. E aí você reclama, entende? A culpa é sua. Ai, mas o dono não me paga o piso, a culpa é do dono. Não, a culpa é sua. Que você não falou com o dono, falou, olha, eu não aceito isso. Ah, mas se eu não aceitar, eu não trabalho. Então, senta com ele e fala assim, olha, eu mereço receber mais do que o piso, porque eu faço isso, 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 isso pela farmácia. Porque eu coloco isso e isso e isso para funcionar. Porque pelo faturamento da loja, eu ajudei nisso, 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 nisso. Pra vocês terem ideia, gente, tem uma farmácia que eu trabalhei que eu fiz uma alteração, tá? Uma coisa que eu fiz, estratégia de marketing, que eu tinha acabado de descobrir que funcionava, que eu tinha acabado de ver as pessoas falando que ninguém fazia. Eu fiz essa estratégia de marketing para essa drogaria. No mês seguinte, o faturamento da drogaria aumentou em 20%, com uma coisinha que eu fiz, tá? Uma coisinha que eu fiz. Aumentou o faturamento em 20%. Então, assim, é uma coisa que parece que é boba, uma coisa que parece que é idiota, mas a gente chega e encaixa isso, porque funciona, entende? Então, vocês vão parar agora de reclamar e colocar a culpa no outro, tá? Você vai colocar a culpa só em você. E aí, como que você resolve isso, né? Como que você para de ser medíocre? Sendo multipotencial.
Então, dá uma olhada de onde você trabalha hoje. Ah, Luciana, não trabalho em lugar nenhum. Então, ótimo, melhor ainda, bom que você estuda tudo de uma vez. Dá uma olhada onde você trabalha hoje e fala, olha, a deficiência aqui é pessoas, né? O pessoal aqui, cada um vai para um lado, balconista aqui é ruim, caixa é ruim. O que você vai fazer? Vai estudar um pouquinho de liderança, vai aprender como que você fala com as pessoas, vai entender o temperamento das pessoas. Por que você vai entender o temperamento? Porque de nada adianta você virar uma pessoa e falar com ela assim, olha, você precisa ser mais ativa. E essa pessoa, ela é introspectiva. Ela é aquela pessoa que fica assim o tempo inteiro. Que a pessoa pede o remédio, ela pega o remédio, entrega e fala, toma. Sabe? Não adianta. Você precisa entender o temperamento das pessoas para você conseguir conversar com elas. Gente, e isso não é difícil, tá? Não é difícil. Se você quiser, quando você quer aprender, você aprende, tá? E é uma coisa que eu indico para vocês. Estudem, nem que seja um pouquinho a cada dia. Por que isso? Porque quando você estuda um pouquinho a cada dia, quando você precisa aprender uma coisa nova rápido, você aprende. Hoje, por exemplo, eu aprendo a fazer qualquer coisa muito rápido. E eu entendi isso quando eu precisei fazer um artesanato aqui em casa para as minhas meninas. Eu bati o olho no negócio e falei assim, é assim que faz. E peguei e fiz. Por que isso? Porque eu estudo todos os dias. Todo dia eu venho aqui e leio o artigo científico, sabe? E aí eu já leio alguma coisa que eu já sei, às vezes é um assunto que eu já sei, eu leio da mesma forma. Às vezes tem uma frasezinha ali que eu não sabia, entende? Então isso te torna multipotencial. Por quê? Porque você vai ter um pouquinho de gestão e liderança, você vai saber um pouquinho de marketing, um pouquinho de layout, um pouquinho de consulta, você vai saber como que você consulta uma pessoa, como que você faz uma ficha de anamnese de uma pessoa, entende? Ah, Luciano, mas é no balcão, não dá tempo. Tem que dar. Você tem que aprender a fazer uma ficha de anamnese de 2 horas para você aprender a fazer uma de 5 minutos. Eu só fui entender isso depois do consultório. Lá no consultório, quando eu tive o consultório a primeira vez em drogaria, que eu dei a ideia disso, eu dei a ideia de consultório, né? Isso foi o que fez eu colocar essa ideia, né, de consulta rápida, né? Podemos dizer assim, consulta rápida de balcão. Vamos dizer assim, essa colocação, né? A consulta rápida de balcão. O que é uma consulta rápida de balcão? É você pegar tanto dado do paciente quando você conversa com ele, que ele nem percebe. Você conversa com ele, começa a perguntar um monte de coisa, começa a perguntar sintoma, sinal, e aí você vai e pergunta o que ele fez ontem, o que ele fez semana passada, por que doeu a última vez, como que melhorou a última vez, qual remédio que ele tomou, por que ele tomou o remédio, qual remédio que ele toma em casa, né? Essas coisas assim, para você saber o que você vai indicar para ele. Entende? Então, isso é você entender uma coisa a fundo, igual a anamnese, por exemplo, né? Você estudar como é que faz uma anamnese direito, para você saber como é que faz uma anamnese em 5 minutos. Hoje, se a pessoa vier para mim e falar assim, eu não tenho tempo, eu preciso saber o que eu tenho, eu começo a conversar com ela, perguntar. Quando eu tenho a anamnese dela toda pronta. Então, isso é porque eu faço anamnese no meu paciente no consultório, eu faço durante 2 horas. A minha consulta hoje, no meu consultório, dura 2 horas. Porque a pessoa chega e eu converso com ela. A minha anamnese tem 60 perguntas. Eu faço 60 perguntas? Não. Eu converso com a minha paciente sobre essas 60 perguntas. Eu não viro para ela e falo assim: e o seu xixi? Como é que está o seu xixi? Você faz xixi à noite? Eu não pergunto isso. Eu conversando com a pessoa, eu falo assim: como é que é a sua noite? Você dorme bem? Você levanta a noite para ir no banheiro? Né? E durante o dia, como é que é o seu xixi de dia? Eu vou conversando com a pessoa. A pessoa nem percebe que ela respondeu 60 tipos de coisa na minha anamnese. Entende? E isso você só consegue, né, com um tempo, né, com um tempo de prática, né, ou achando em algum lugar, né, ou pegando de algum lugar, tá? Quando a gente conversa sobre isso, então, sobre farmacêutico multipotencial e farmacêutico medíocre, dentro do farmacêutico multipotencial, a gente pode se tornar um farmacêutico referência em tratamento. Lembram que eu falei? Se vocês chegaram aqui pelo Facebook, né? No Facebook tem um vídeo que eu falo do farmacêutico RT, né? O que é o farmacêutico RT? Se você lembrou, né? Se você falou que era responsável técnico, né? Tá errado, porque o farmacêutico RT é farmacêutico referência e tratamento. Isso dentro da fraternidade, tá? Por que é errado, errado não, por que é o farmacêutico referência em tratamento? O farmacêutico referência em tratamento,
ele foca numa coisa só. Então, quando eu dei a ideia de montar um consultório na drogaria, a gente foi montar e eu falei assim, mas a gente vai fazer o quê? Fazer tudo? Beleza, pode atender tudo, mas nós vamos ser referência em quê? E aí a gente decidiu ser referência em dor. Eu peguei dor para ser referência. Como assim dor? Dor. A pessoa chega com dor de cabeça, com dor nas costas, com dor no pé, com dor na mão, com dor na cabeça, no cabelo, com dor no couro cabeludo, com dor no olho. Tudo que ela chegava com dor, eu consegui decifrar. E por quê? Como eu especializei em estresse oxidativo, eu entendia quase todos os tipos de dores. Entende? E aí, eu não receitava só suplementação, até porque é muito difícil você tentar isso, né? Tem que fazer muito teste. Quando eu tentei, coloquei o consultório na drogaria, eu não tinha muita noção do que eu ia fazer, né? Eu peguei isso e falei, bom, eu vou ser referência em dor. Gente, e é absurdo, a gente acha que não tem como é que fala, campo para isso, né? A gente estava numa drogaria que era num bairro humilde, né? Um bairro, vamos dizer, um bairro pobre, né? E o pessoal pagava pela minha consulta. Não é porque era minha consulta, é porque estava na drogaria, é porque tem uma certa emergência, né? Porque a pessoa, às vezes, ela não quer ir lá na UPA, porque não né, demora. Então, a pessoa ela quer resolver aquilo logo. Então, eu trabalhava com a consulta, eu fazia prescrição farmacêutica, né, de MIPs, por exemplo, fazia indicação. Então, a pessoa chegava e falava, eu quero remédio tal. E eu virava para ela e falava assim, tá, mas por que remédio tal? E aí eu ia conversando com a pessoa, quando eu vi, eu estava indicando para ela um remédio diferente que seria melhor para ela, entende? Como o pessoal fala, né? Prescrição farmacêutica é uma coisa, indicação é outra, tá? Indicação até vizinho indica, tá? A gente só vai ajudar a pessoa a tomar o remédio de maneira correta. Então, quando eu tive essa ideia do consultório, de especializar em dor, né? Eu peguei principalmente a especialização em estresse oxidativo, né? Então, eu tinha essa facilidade de entender a dor como vamos dizer, um todo, né? Eu entendia isso como um todo. E aí, eu comecei a conversar mais com os meus pacientes em relação a isso. E aí, eles começaram a trazer mais pessoas. Então, quando a gente se especializa em a gente vira referência de alguma coisa, tratamento de alguma coisa, você pode ser em hipertenso, em diabético, sei lá, em qualquer coisa, em doenças de pele. Você pode ser específico para grávidas, específico para idosos, específico para criança, pode ser específico para vegetariano, qualquer coisa disso. Vocês já viram um farmacêutico que tem consultório farmacêutico que trabalha com emagrecimento? Pois é, ele resolveu ser referência em emagrecimento, entendeu? Então, isso, eu falo muito na fraternidade, eu coloco muito isso na fraternidade, que você tem que escolher o que você vai fazer. Hoje eu trabalho com tudo o que diz respeito a suplemento, porque eu cheguei num nível, né, num lugar que eu já entendo quase tudo. Vamos dizer assim, não vou dizer tudo porque tudo é muita coisa, ninguém sabe tudo. Mas eu já cheguei no ponto que eu estudo tanto artigo científico que eu pesquiso todos os dias, para vocês terem ideia, todos os dias são colocados mais ou menos 30 mil artigos científicos, tá, gente? São publicados no mundo mais ou menos 30 mil artigos científicos, tá? Óbvio que não são todos de suplementação. Então, quando eu chego naquele nível que você procura um artigo científico, você vai estudar e você já sabe aquele assunto, né? Você já chegou no nível que você tem uma especialidade ali. Eu não tenho nenhum artigo que eu pegue hoje que eu leio e falo assim, nossa, isso aqui eu não sabia. Né? Pode ter uma coisinha ou uma outra ali que eu ainda não saiba, né? Obviamente, como eu disse, não é tudo, até porque as pessoas não conseguem postar sobre tudo, né? Elas não conseguem publicar sobre tudo. Então, eu me tornei referência em, vamos dizer, suplementação em geral. Então, hoje, tudo o que desregula no organismo tem relação com vitamina e mineral, tá? Tudo que desregula no organismo. Doenças da terceira idade tem a ver com vitaminas e minerais. Então, eu resolvi, né, fazer isso, né? Eu resolvi pegar isso e me tornar referência em alguma coisa. Então, eu sou uma farmacêutica multipotencial porque eu posso trabalhar com diversas coisas ao mesmo tempo. Eu trabalho com consultoria de marketing para drogaria, com mentoria para farmacêutico. O farmacêutico ele quer começar a fazer as coisas que eu faço, por exemplo, né? O farmacêutico é dar mentoria de marketing para drogaria. Eu dou mentoria para farmacêutico. Eu tenho a fraternidade, que é um curso que é
a minha mentoria, vamos dizer, gravada, né? É tudo que eu sei gravado. Então, lá dentro tem gestão, liderança, tem marketing, tem atenção farmacêutica, tem consulta farmacêutica, tem experimentação completa. Tudo que eu sei experimentação está lá. Eu sou perita judicial, eu trabalho para a justiça como farmacêutica, sem precisar de concurso, sem precisar de especialização, de curso, de nada, tá? E aí eu ensino isso, a iniciação, né, na perícia judicial, tá? E eu trabalho como assistente técnica, que é a perícia judicial particular, vamos dizer assim. Então, eu trabalho com essas coisas sendo farmacêutica, tá? Eu sou farmacêutica e eu atuo com essas coisas. E por quê? Porque ficou pouco isso? Não, porque eu gosto. Eu gosto de ter várias fontes de renda, entende? As pessoas têm aquela falsa ideia de estabilidade e essa aluna minha da fraternidade que trabalhava na distribuidora de medicamentos, né? Ela contou para mim, depois de um tempo, que graças a Deus, ela tinha comprado a fraternidade. Porque ela, com 3 meses que ela tinha comprado a fraternidade, ela já tinha pensamento de começar o consultório, mas ela não queria sair da distribuidora por causa da estabilidade. E ela foi mandada embora. Ela foi mandada embora, né? Todo mundo fica meio abalado, né? Mandada embora. Só que quando ela foi mandada embora, com 1 mês, ela abriu o consultório dela. E aí, quando foi, né, um tempo depois, assim, uns 6 meses depois, ela me mandou um áudio falando que ela nunca tinha ganhado tanto dinheiro quando ela tinha ganhado no consultório dela. Ela nunca tinha ganhado no mês o que ela ganhou no consultório, fazendo as consultas, fazendo o marketing do jeito que eu ensino, fazendo as coisas do jeito que eu ensino. Então, é o tal do sair da zona de conforto. Ela se tornou uma farmacêutica referência. Se não me engano, foi emagrecimento que ela começou a trabalhar, com emagrecimento, e ela juntou a suplementação com emagrecimento e as orientações nutricionais, tá? Porque nós podemos fazer orientações nutricionais. A gente não pode passar dieta, mas a gente pode fazer orientação nutricional, tá? Então, eu quero que vocês parem de ser farmacêuticos medíocres, tá? Nunca mais reclamem do dono, que o dono não paga direito, que nós somos desvalorizados. Nunca mais reclame disso e passe a empreender, seja dentro da farmácia, seja dentro da sua cabeça, né? Com ideias novas. Estude, tá? Estude mais para você deixar de ser um farmacêutico medíocre e ser um farmacêutico multipotencial, tá? Isso é muito importante para que a gente consiga conversar aqui, né? E vocês entendam o que eu estou falando aqui, tá? Gente, deixa eu ver se tem alguma. Eu vi subir nos negócios aqui, não sei se tem pergunta. Deixa eu ver aqui. Eu falo muito, né? Eu falo demais. Se deixar, eu falo aqui até amanhã. Tem alguma dúvida, gente, em relação ao que eu falei? Obrigada, Georgia. Muito obrigada. Que bom que vocês estão gostando, gente. Fefe, eu ensino. A semana inteira vai ser isso, tá? A semana inteira vai ser ensinando para vocês como que vocês podem fazer, tá? Como eu falo aqui, né? Eu não sei de tudo, mas já testei muita coisa. Então, eu sei muita coisa que funciona e muita coisa que não funciona, né? Então, o que eu falo aqui são coisas que eu testei, né? E funcionaram em drogarias, por exemplo, né? E coisas que também não funcionaram, eu falo também, tá? Bárbara, a Fraternidade vai abrir vaga dia 13 de setembro, tá? Segunda-feira que vem. Inclusive, segunda-feira que vem vai ter uma aula para os alunos, né? Sobre a suplementação no câncer, tá? Sobre como que as pessoas estão conseguindo regredir câncer com suplementação otimizada. Pra vocês terem ideia. E é na segunda-feira que vai abrir as vagas para a Fraternidade, tá? Sacada sobre quem. Ah, tá, do artigo, né? Sim, pois é. Muito. Só que a gente tem que entender uma coisa. Quando a gente pesquisa artigo científico, a indústria não está destacado lá, entendeu? Não é assim, artigo patrocinado, estudo patrocinado pela indústria tal. Não tá isso. Você consegue ver
que é isso quando não tem um certo, vamos dizer, deixa eu pensar aqui. Como é que como é que eu vou conseguir explicar isso? Quando você lê os artigos, você vê a diferença, né? Hoje eu consigo separar o artigo que é feito por médico e o artigo que é feito por indústria. Eu consigo separar. Por quê? O que é feito por indústria, ele também é feito por médicos, né? Médicos, mas que a indústria patrocinou, entendeu? Então, fica um negócio assim, você vê que é diferente. Você vê que eles pecam muito na informação, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu estudava muito. O primeiro suplemento que eu estudei foi o ômega 3, tá? O ômega 3 foi a primeira coisa que eu estudei, porque eu queria muito que meu pai tomasse, né? Eu já sabia que eu estava na pressão arterial. Eu queria muito que meu pai tomasse, porque meu pai tinha descoberto que tinha pressão alta. E meu pai não tomava remédio, né? Meu pai não gostava de tomar remédio de jeito nenhum, a gente ficou com medo e tal. Eu queria muito estudar alguma coisa sobre isso. E aí, eu estava estudando sobre o ômega 3 e comecei a falar sobre isso com as pessoas que eu conhecia, né? Comecei a falar, olha, eu sabia que serve para isso e tal. Aí, saiu um estudo, que inclusive vocês acham ele até hoje no G1, tá? Falando que o ômega 3 não é tão bom assim, né? O ômega 3, ele não faz tanto negócio assim. Se vocês pesquisarem no Google, eles vão achar no G1, tá? Esse artigo, né? Esse artigo científico que fala sobre isso, foi uma publicação, né? E esse estudo foi patrocinado por uma indústria. E aí, o artigo fala, né? Que o ômega 3 não é tão bom assim, ele não faz tanta coisa assim, que não sei o que e tal. E que isso era uma coisa que enganava, né? As pessoas podiam parar de tomar um remédio, e aí às vezes ficavam mais doentes ainda e tal. Quando eu fui ler esse artigo, e aí muita gente começou a mandar. Muita gente começou a mandar esse artigo. Falou, olha, tá vendo? Eu falei que não funcionava. Colegas farmacêuticos, então, nossa, me mandaram estranho demais. E aí, eu peguei e fui ler o artigo científico, né? No artigo, estava lá falando que não funcionava, né? Ômega 3, na conclusão, né? Portanto, o ômega 3 não se mostrou eficaz diante dos testes. Parará. Quando eu fui ver o artigo todo, né? Que eu fui ler o artigo, que eu fui ver o método que foi que eles utilizaram, eles pegaram o ômega 3, pegaram um grupo de pessoas, né? Separaram em duas, fizeram aquele duplo cego, né? Que é o que a gente gosta. O duplo cego, com uma equipe tomando placebo e a outra tomando o ômega 3. Só que aí você começa a ver os erros. Primeiro, né? Eu já tinha lido vários artigos sobre ômega 3, eu já tinha utilizado o ômega 3, já estava começando a utilizar com meu pai já não estava tomando remédio de pressão mais. Só que todos os artigos que a gente via, o ômega 3 funciona a partir de 4 gramas por dia, não é 4 miligramas, é 4 gramas por dia. Como assim 4 gramas? Se você compra lá o ômega 3 que está escrito 1.000 miligramas, quer dizer que você tem que tomar 4 doses daquela por dia para fazer efeito. Meu pai tomava 8 gramas, não, 8 gramas, mentira, 6 gramas de ômega 3 por dia, e hoje ele toma 4 gramas. Como o que a gente compra é em 2 cápsulas a porção, ele toma 8 cápsulas por dia, tá? E aí, o ômega 3, ele precisava ter isso, né? Precisava ter essas 4 gramas. Quando eu vi no artigo, eles utilizaram 1 grama de ômega 3 para tratar pessoas com aterosclerose. Tá. Aí, o ômega 3, por que ele não trata aterosclerose? Porque aterosclerose não é colesterol. A gente aprendeu errado. Não é colesterol que está ali naquela placa de ateroma. É uma coisa que chama homocisteína e ela desencadeia a placa de ateroma, vem o cálcio e calcifica aquela placa de ateroma, tá? Então não é colesterol. Então o ômega 3, ele não dissolve colesterol, ele não dissolve ateroma, tá? O que dissolve ateroma é um outro conjunto de suplementos que aí vão dissolver e diminuir a homocisteína, tá? É outro assunto. O ômega 3 foi testado para isso. Então, vamos fazer o seguinte: é a mesma coisa de você quebrou o braço, né? Vamos dizer, você quebrou o braço, e aí eles querem tratar com água, jogando água no lugar. Vai melhorar o seu braço? Não vai. Entende? Vai melhorar com o tempo que você ficar com esse braço parado, mas a água não vai melhorar. Então, é a mesma coisa. Jogar o ômega 3 para aquilo, para aterosclerose. E aí, além disso, eles colocaram 1 grama de ômega 3,
certo? Só que, lendo o artigo, você vê vários errozinhos ali. O outro erro é, eles testaram o grupo placebo, ao invés de ser um placebo, realmente, uma colher de óleo de não sei o quê, eles colocaram azeite. Sendo que o azeite é extremamente antioxidante, o azeite tem vários nutrientes, o azeite tem vários benefícios, e aí eles estão comparando o azeite do ômega 3. Eles não estão comparando o ômega 3 em relação a nada, entende? Então, o artigo não mostrou que o ômega 3 era bom, porque era comparando em relação ao azeite. Entende? É um negócio muito assim. Você vê que isso é uma coisa que a indústria quer fazer só para criar uma brigazinha ali, entende? Só para falar assim: olha, você não pode parar de tomar o seu remédio de coração, porque o ômega 3 não funciona, entende? É por isso. Então, quando você lê um artigo científico que é patrocinado pela indústria, você vê essa tendência para criticar essas coisas. Você vê essa tendência de coisa errada, entende? E o do médico, não. O do médico, você vê que é um teste mesmo que ele faz. As pessoas assinam um formulário, igual era a indústria, mesma coisa, a confiabilidade é a mesma, senão a editora não tinha publicado, né? Tem que ser muito bem feito. Só que ele gasta muito mais. Então, por isso que os médicos que fazem os estudos, eles são bem menos do que os estudos que são patrocinados pelas indústrias, porque eles não tem tanto médico que é bilionário assim para fazer esse tipo de estudo, entendeu? Então, tem que saber mesmo olhar, tem que entender como é que funciona, né, para vocês conseguirem pegar direitinho, tá? Breno, eu faço mestrado em nutrição, mas eu não fiz faculdade de nutrição, tá? Eu faço mestrado em nutrição, porque eu notei que é uma coisa que falta muito na minha profissão, tá? Porque eu tenho consultório e eu trabalho com prescrição de suplemento. Então, eu precisei fazer o mestrado mais pelo nome, né, do que pelo conhecimento, porque a gente ainda vê muita coisa errada, né, na nutrição. Então, eu faço mestrado mais pelo nome mesmo, mais por ficar, por ter essa né, esse nome mesmo de nutrição na minha grade, vamos dizer assim. E o nome farmacêutico nutricional é porque eu trabalho com suplementação nutricional, tá? Então, eu hoje me tornei uma farmacêutica referência em suplementação nutricional, né? Então, eu adotei esse nome de farmacêutica nutricional, tá? Eu fiz muito plano de negócio quando eu fui abrir a minha drogaria, tá, Breno? É muito bom, tá? É muito bom. Eu falo que eu ainda vou ser dona de drogaria, mas demorar um tiquinho, porque minhas filhas estão muito pequenas. Depois eu vou fazer isso. Gente, então, é isso. Eu quero que vocês pensem, né, nisso, nessa parte de farmacêutico nutricional, farmacêutico multipotencial. Eu não quero mais que vocês sejam farmacêuticos medíocres, tá? Eu não quero mais que vocês pensem, né, que vocês não são autoridade, tá? Eu não quero mais que vocês façam isso, tá? Vocês estão assistindo minha aula, tá bom? Então, vocês já viram que é muito comum que aconteça isso. Inclusive, eu fiz aquela semana de live, né, na semana passada, por causa disso, né? Eu fiz essa semana de live para vocês entenderem que não é difícil a gente ter autoridade, não é difícil a gente ser muito bom em alguma coisa, tá? Eu, como farmacêutica, eu achei muita facilidade em aprender suplementos, porque a gente já estuda nutracêutico, né? Então, é muito fácil a gente estudar sobre isso. Eu quero que vocês comentem aqui no chat, porque vocês estão muito calados, né? Eu queria que vocês comentassem aqui no chat quem quem é que tá bem, que está satisfeito com a profissão, quem é que não está satisfeito e quem é que vai ser um farmacêutico multipotencial daqui para frente, tá? Eu quero que vocês comentem isso aqui, gente. Inclusive, eu falei que ia tomar água aquela hora, agora não tomei água. A água até esquentou já, tudo que eu falei. Vocês estão muito caladinhos aí. Deixa eu ver aqui o pessoal. Gente, quando eu peço, né, para vocês fazerem isso, pra vocês prestarem atenção aqui, tá? Quando eu falo esse negócio de falar no chat, é porque tem hora que a gente está assistindo live, a gente fica meio desligado mesmo, tá bom? Então, para vocês prestarem atenção no que eu tô falando, só para vocês
entenderem que é muito possível, tá? Qualquer coisa que vocês quiserem falar, qualquer coisa que vocês quiserem conversar comigo, né? Qualquer coisa que vocês quiserem entender melhor, né? Então tem muita gente, por exemplo, que tem muita curiosidade em perícia, né? Tem gente que quer começar a trabalhar com perícia. Eu hoje, pra vocês terem ideia, eu trabalho com essas coisas. A perícia judicial é uma coisa sensacional, porque você trabalha da sua casa. Se você trabalha em drogaria, você não precisa sair da drogaria. Você pode continuar na drogaria, tá? Você vai estudar, você vai fazer no seu tempo que é, né? Que é tempo extra, na sua renda extra, né? A perícia judicial é sensacional, tá? É uma coisa que você pode utilizar para conseguir ganhar mais dinheiro, para conseguir uma estabilidade financeira. Eu vou falar sobre ela direitinho quarta-feira, tá? Que eu vou falar sobre perícia judicial. Essa semana inteira eu vou falar sobre vários assuntos. Eu vou explicar como que eu abri meu consultório. Meu consultório eu abri do zero, tá? Eu abri do zero e sem gastar nada. Eu não gastei R$ 1 no meu consultório para abrir ele, para botar ele para funcionar, para começar a atender, para atender meus primeiros pacientes e receber o primeiro mês um valor que eu nunca tinha recebido antes. Foi o meu primeiro mês de consultório, eu consegui isso. Não foi sorte, tá? Eu trabalhei muito marketing, eu trabalhei muita ligação, muito SMS, muita mensagem no WhatsApp, perdi chip de WhatsApp. Então, isso que eu ensino para vocês, tá? Quem quer participar da lista de espera da fraternidade, né? Tem vagas na fraternidade, e aí eu sempre libero a lista de espera. Tem uma lista de espera que fica aqui embaixo, tem um link aqui embaixo, tá? Então, quando acabar a live, quem quiser entrar para a lista de espera da fraternidade, pode clicar no link e entrar lá no grupo do WhatsApp, porque aí na segunda-feira, dia 13, quando eu liberar as vagas, eu mando lá no grupo primeiro, tá bom? Então, deixa eu ver aqui vocês, pessoas. Isso aí, farmacêutico multipotencial daqui para frente. Muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo e coloquem na cabeça que vocês vão ter diferencial, hein? E outra coisa, só de vocês estarem aqui, gente, igual eu falei no início, né? Só de vocês estarem aqui estudando, vocês já são melhores do que 80% dos farmacêuticos, tá? Mesmo que vocês não aceitem o que eu falei aqui hoje, vocês estão procurando isso, tá? Então, a gente é muito capaz de melhorar a nossa profissão, de melhorar a valorização da nossa profissão, tá? Fazendo isso, fazendo esse diferente, né? Essa coisa que é diferente. Então, levem isso para frente, tá? Comentem isso com outros farmacêuticos. E se vocês assistiram até agora, né? Vocês estão aqui comigo, já tem quase 1h40, vocês estão aqui comigo, assistam até sexta-feira, tá? Todos os dias, até a sexta-feira, eu vou vir aqui conversar com vocês. Amanhã a gente vai conversar sobre consultório na drogaria, consultório independente, consultório em clínica, né? Eu ensino vocês como vocês não conseguem abrir o consultório, como vocês vão conseguir fazer marketing, né? Como vocês podem trabalhar layout, como vocês trabalham recepcionista, como vocês conseguem fazer tudo isso sem gastar. Ou seja, para quem não pode gastar nada agora, né? E quer abrir um consultório, eu ensino a fazer isso. Eu não consigo fazer isso com drogaria, né? A gente não tem como abrir drogaria sem curso, não. Mas o consultório tem. Amanhã eu falo sobre consultório. Na quarta-feira eu falo sobre perícia, tá? Eu vou explicar sobre a perícia judicial, como é que é isso, o que que é isso, por que isso, tá? Por que eu vou falar sobre perícia? Porque é mais uma coisa que eu especializei, tá? O que que é a fraternidade, né? A fraternidade, ela é uma junção de coisas. Então, tudo que eu fiz todos esses anos em farmácia, né? Que foi aprendendo um pouco de layout, de marketing, essas coisas que a gente precisa aplicar um pouquinho de cada coisa, só que a coisa certa. Então, por exemplo, hoje eu falo com os meus alunos, vocês não precisam fazer pós. Não precisa fazer pós, gente. Eu tenho pós-gestão de pessoas e foi uma coisa que eu fiz assim, que eu aproveitei 10%, vamos dizer assim, da minha pós inteira. Então, esses 10% é o que funciona. E aí eu vou e ensino isso à fraternidade, justamente para você não pecar procurando o excesso nos 90% que não funciona, entendeu? Então, tudo que eu fiz, que eu testei, que funcionou, está na fraternidade, porque é justamente, né, isso que eu quero passar para os farmacêuticos, tá? Deixa eu ver aqui. Bárbara, entra no grupo de lista de espera, tá? Porque vai abrir a vaga segunda-feira.
Até o final da semana eu explico direitinho, eu mostro o que é a fraternidade, tá? Eu explico o que é, como é que funciona a fraternidade, tá bom? Então, entra na lista de espera, que tá? Tem um link aqui na descrição do YouTube, que tá escrito lista de espera, tá bom? É só clicar e entrar no grupo, né? Que aí eu vou deixar lá primeiro o link com os códigos promocionais, tá? Na segunda-feira. Isso aí, Fefe, justamente. A gente tem que melhorar a vida das pessoas, principalmente com ajuda, né? Quando a gente ajuda alguém, a gente se ajuda sem perceber, tá? Já começa a ter um diferencial, tá? É Isabel, né? Isabel C. Rodrigues. Já começa a estudar um diferencial, Isabel. Estuda, se a sua vontade for trabalhar em drogaria, estuda como que é um diferencial em balcão, como que você pode não ser só uma entregadora de caixinha, porque a gente forma e a gente vira entregador de caixinha, tá? Então, estude isso, já saia da faculdade já bem para isso, entendeu? Já fazendo suas coisas. Você já pode sair da faculdade já com seu consultório, tá? Então, estude bastante sobre coisas diferenciais na área farmacêutica, tá? Gente, Tassiane tá aqui. Tassiane é minha. Todas as lives a Tassiane tá. Obrigada, viu, Tassiane? Mais uma vez. A Tassiane é aluna, a gente, da fraternidade, tá? E ela é aquela aluna que tá em toda live que eu faço. Toda vez eu falo isso. E ela é aquela aluna fiel mesmo que participa de toda live que eu faço. Obrigada, Tassiane. De novo. É isso aí. Nós que vamos conseguir melhorar a saúde das pessoas, tá, gente? Então, se não for a gente, né? Se não for a gente que tem a cabeça diferente, que tem a cabeça aberta para esse tipo de coisa, não vai ser mais ninguém, tá? Não, Bárbara, eu vou na quarta-feira, eu acho. É na quarta-feira que eu vou explicar para vocês direitinho. Eu vou mostrar para vocês, tá? A fraternidade, ela é uma junção de coisas, né? Junção de cursos, vamos falar assim. É como se, por exemplo, você trabalha numa farmácia e você quer virar gerente, por exemplo. Lá dentro tem a parte de gestão de pessoas e liderança, a parte de gestão de drogarias e farmácias, que é um módulo que eu vou adicionar agora, que é um módulo novo. Tem marketing e layout, tem tudo para você se tornar uma gerente. Ah, não, eu quero trabalhar sozinho no meu consultório. Tem tudo sobre suplementação, tem as coisas que você pode trabalhar em consultório, a parte de consultório e de consulta. Eu te ensino a fazer uma consulta, eu te ensino a utilizar ferramentas, tudo isso, entendeu? Então, a fraternidade ela é uma junção de coisas. Por que a fraternidade não é curso? É uma coisa que é como se fosse sempre uma irmandade mesmo, sabe? O que eu vou aprendendo, eu vou colocando lá dentro, e o que os alunos vão sentindo falta, por exemplo, eu comecei a trabalhar com perícia no ano passado, porque eu descobri isso e eu falei, gente, né? Como que eu nunca soube disso? Comecei a trabalhar com perícia ano passado. Esse ano eu vou colocar a perícia na fraternidade. Então, quem entrar na fraternidade vai ter a perícia. Eu vou explicar isso direitinho na quarta-feira, porque, inclusive, foi uma coisa que eu combinei com o pessoal da última turma, né? E acabou tendo um probleminha, eu não coloquei, né? Então, a última turma entrou porque a última turma, né, que foi em julho, a última vez que eu abri vaga na fraternidade foi em julho, e aí, quando eu abri a vaga de julho, eu falei, ó, essa vai ser a última turma com esse valor, porque a partir de setembro já vai ter perícia judicial. E acabou que eu não adicionei. Então, as aulas de perícia judicial serão aulas ao vivo, tá? Que eu vou fazer com vocês. As aulas serão ao vivo e eu vou tirar como se fosse mentoria mesmo, como se tivesse contratado a minha mentoria. E aí, essa vai ser a última turma sem perícia. Então, a próxima turma já vai ser com o curso de perícia lá dentro, consequentemente vai ser mais cara, né? Mas eu vou explicar direitinho na quarta-feira, tá? Bárbara, é bem relativo, tá? É bem relativo. Mas vamos dar um exemplo aqui. Como consultoria de marketing, por exemplo, quando pega uma drogaria, depende muito do faturamento da drogaria. Né? Então, por exemplo, se você pega uma drogaria que o faturamento dela é 100 mil por mês, vamos dizer que a gente cobra aí uns 3 a 4 mil de mentoria de marketing, tá? E a mentoria de marketing, por exemplo, a minha mentoria, ela é uma mentoria que a gente faz umas 2 a 3 reuniões, né? Eu olho a farmácia, eu vejo o que falta, eu sento com o dono, né, no online e falo, olha, faz isso, faz aquilo, pega isso, pega aquilo.
As drogarias que eu faço mentoria, para você ter ideia, elas aumentam o faturamento no primeiro mês que elas aplicam o que eu ensino. Só que 90% das farmácias que eu dou mentoria não faz 50% do que eu mando. Entende? Então, assim, elas fazendo 50%, elas aumentam muito o faturamento. Então, por isso que eu sei o que eu posso cobrar, entendeu? Só que quando você pega uma farmácia que ela vende muito, por exemplo, ou ela está num lugar muito movimentado, sabe que ela pode vender muito, você cobra 6, 7 mil reais na mentoria, entende? A mentoria de marketing para drogaria. Como gerente de farmácia, você recebe o piso, né? Aqui em Minas, por exemplo, é 4.500 o piso. Então, você recebe o piso de 4.500 e uma ajuda de custo, vamos dizer aí, de R$ 1.000, por exemplo, você já tira 5.500. Só que aí você trabalha com comissão, né? Comissão nunca, para mim, nunca foi demais, né? Então, eu sempre quis ganhar comissão. Então, você ganha uma comissão mais de R$ 1.000, por exemplo, R$ 6.500, entende? Não tem como colocar muito ganho, porque depende de cada pessoa. Perícia, por exemplo, perícia judicial. Eu trabalho com perícia tanto a assistência de justiça gratuita quanto a assistência de justiça paga. O que é isso? A justiça gratuita é aquela que o governo paga. O governo não, o judiciário paga. E a paga é que as próprias partes do processo pagam, certo? Então, teve perícia que eu fiz, que foi da justiça gratuita, que eu não recuso nenhuma, só porque é gratuita eu não recuso. Mas a gratuita, por exemplo, foi R$ 500. Entendeu? Me pagaram R$ 500 para eu fazer um laudo sobre. Ó, pra vocês terem ideia como é que não é complexo, tá? Eu fiz um laudo esses tempos atrás, que eu recebi R$ 500 por causa desse laudo. E o laudo era só eu falar que o medicamento tal não era de uso hospitalar. Fizeram a indicação para a menina usar em casa, só que era de uso hospitalar, e aí não, né, a moça não quis, e deu aquela confusão, processou a empresa. Eu fui lá para falar, olha, não é só de uso hospitalar. Pronto, dei R$ 500, entendeu? Óbvio que não é, né, dessa forma que a gente fala, né? Mas vocês entenderam que não é complexo, né? Então, teve um laudo que eu cobrei R$ 500. Cobrei não, mentira. A justiça gratuita você não cobra. Eu recebi R$ 500 e teve laudo que eu cobrei R$ 9.000. Entende? Para fazer um laudo. Para responder, sei lá, 10 perguntas, vamos dizer assim. Depende de como que você faz. Entende? Depende do que você é. Então, por exemplo, quando se pedirem, por exemplo, um farmacêutico que tem especialização em gestão de pessoas e tenha conhecimento em marketing e não sei o que, não sei o que. Já é uma coisa maior. Não é só um farmacêutico. Não é só uma pessoa que tenha curso de farmácia. É uma pessoa que tem curso de farmácia, pós em farmácia, pós em estética e conhecimento em marketing. Ou seja, eu sou essa pessoa. Entende? Ao mesmo tempo que eu também tenho pós em estética e conhecimento em cosmético. Eu tenho pós em gestão e conhecimento em. Entendeu? Então, tipo assim, depende de cada coisa. E aí você cobra de acordo com o que você acha que deve cobrar. Entende? E tem várias coisas, tem vários jeitos. Se você acha, por exemplo, que você é farmacêutico, você entende uma coisa muito boa, por exemplo, você é muito bom em vender no balcão. E aí você fala assim: olha, eu sou muito bom em vender no balcão, tão bom que eu consigo ensinar farmacêuticos a ganharem dinheiro com isso. Então tá, então você consegue fazer isso? Então você vai vender um curso que você ensina esse tipo de coisa. Pronto, já é outro custo, já é outro ganho, entende? Não tem como falar com você sobre o quanto que a gente ganha, o quanto que eu ganho, porque eu tenho várias fontes de renda e essas várias fontes de renda me geram vários níveis dependendo do mês, entendeu? Mas isso eu faço na minha mentoria. Não ensino, né, gente, o valor certo, mas quando a pessoa contrata a minha mentoria, eu sento com ela e falo, não, então o melhor para você é fazer tal coisa, melhor para você é fazer perícia, melhor para você é dar mentoria de marketing, melhor para você é fazer seu curso, melhor, entendeu? Várias coisas, depende muito disso. Isso aí, Cristiane. A partir de hoje eu quero que vocês sejam farmacêuticos multipotenciais, tá? Então, Cristiane, vai dar 2 horas agora, né, de live. Eu vi que você consertou aqui. Todas as lives que eu faço, eu fico por conta das pessoas que estão aqui, né? Então, eu estou respondendo dúvidas desde o início, eu estou conversando com vocês desde o início. Eu falo muito mesmo, eu converso muito mesmo, tá? Mas fica gravado aqui durante a semana, né?
Por que é isso tudo de live? Porque eu quero falar tudo com vocês. Se fosse para falar uma coisa básica, se fosse para chegar aqui e falar assim, olha, você que é farmacêutico, seja diferente. Pronto, acabou? Eu não precisava fazer uma live para isso, entendeu? Então, a live é justamente para que eu converse o máximo de tempo com vocês, tá bom? É o máximo que eu puder conversar com vocês, eu vou conversar com vocês, tá? Gente, vocês que estão aqui e ainda não... agora tá acabando a live, de verdade, tá, gente? Mas quem que tá aqui e vocês não se inscreveram aqui no canal, ajuda aí a crescer o canal para me ajudar, por favor. Inscrevam no canal do YouTube e curtam a live para chegar em mais farmacêuticos, tá? Por favor. Ajuda a tia aí. Isso, Bárbara. Eu não tenho um fixo por mês. Eu tenho um mínimo por mês, entendeu? Eu tenho um mínimo porque eu sei quanto que eu recebo básico de cada coisa. Então, por exemplo, pra você ter ideia, tem mês que faz, que a gente faz, sei lá, tem gente que faz. Eu conheço um farmacêutico que ele faz mais ou menos 20 perícias por mês. 20 ele é de São Paulo. Ele faz 20 perícias por mês. Por quê? Porque ele focou em perícia judicial, né? Então, como ele focou em perícia judicial, isso é o trabalho dele. Ele faz em torno de 20 perícias por mês e ele cobra em torno de 2 a 2.500, 3.000 por cada perícia. Então, faz as contas aí para você ver, entendeu? E é média, assim. O mínimo que ele fez foi 15 perícias no mês, e eu acho que o máximo foi 32, foi quase uma por dia. Quase não, né? Mais de uma por dia, né? Então, não tem o fixo, né? Não tem eu não tenho um salário fixo, mas tem aquele mínimo, né? Que precisa ter para a gente ter essa ideia. Então, por exemplo, esse mês eu preciso ter no mínimo 5 mil. No mínimo, preciso ter 5 mil, então eu pego esses 5 mil e divido no que eu tenho que fazer. Eu tenho que conseguir tantas mentorias de marketing. Eu tenho que conseguir tantas mentorias de farmacêutico, entendeu? Assim que funciona, tá? A Tassiane. Pois é, teve live de 2 horas e meia aqui, gente. Eu fiquei 2 horas e meia conversando com o pessoal, respondendo dúvidas. Quando eu falo de suplementação, quando a live é sobre suplementação, que vocês entendem o que é a suplementação, o que vocês podem trabalhar com suplementação, vocês vão ver que vocês ficam aqui, realmente, vocês nem vê a hora passar, tá? Teve live realmente que passou das 11, chegou às 11h30, mais ou menos ali, né? E aí eu cortei justamente por isso, estava muito longa, tá? Passarei a noite inteira aqui aprendendo. Que bom, Iago, que bom. Então, eu gosto quando eu estou falando assim e o pessoal gosta. Eu falo muito, então às vezes parece que não está entendendo, mas que bom. Cristiane, depende, tá? Depende muito. Por quê? Tanto as técnicas de venda quanto as de marketing não dá para usar, porque as de marketing, normalmente, drogaria de rede tem, como é que fala? Tem padrão, né? Normalmente, drogaria de rede tem padrão. Então, você não consegue mexer em questão de layout, de marketing, essas coisas. Mas questão de gestão de pessoas, questão de liderança, questão de dentro da farmácia, né? Você melhorar o ambiente da farmácia, melhorar a recepção de clientes. Isso você consegue sim, tá? Porque aí depende do gerente da loja. Então, você conseguir saber, por exemplo, qual que é o tipo de público que tem ali dentro. É público gente de classe C. Não é só isso. É você entender qual que é o perfil daquele público, né? Ele chega ali para comprar, ele chega ali para comprar uma dipirona e sai com uma dipirona, um paracetamol e um shampoo, ou ele chega ali para comprar dipirona e ele compra só dipirona, entendeu? Tem que entender o perfil do público. Tudo isso você consegue usar em rede, né? Tudo isso. A questão do marketing é mais complicada, porque depende muito, né, de como que é a rede. Mas, por exemplo, quando você trabalha em uma rede que fica por conta do gerente, você consegue trabalhar também. Então, por exemplo, campanha. Eu ensino a montar campanha em farmácia. Então, por exemplo, você vai chegar, por exemplo, o mês... Agora, por exemplo, setembro. Entramos em setembro. Setembro é o mês amarelo, né? Que é da luta lá contra o suicídio.
Então, você consegue fazer uma campanha, por exemplo, na farmácia, do Setembro Amarelo, entende? A campanha, aí você coloca produtos específicos, você coloca atendimento específico, você coloca decoração específica, tudo isso você consegue fazer, depende da drogaria que você trabalha, né? Tem drogaria de rede que deixa isso por conta do gerente, e tem drogaria que não deixa, não pode mexer em nada, entendeu? Então depende muito. Obrigada a vocês, gente. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Iago. Eu imagino, Cris. É porque eu faço a live esse horário, de 8h30. Eu fazia 9 horas antes, já mudei para 8h30, porque aqui estava ficando muito tarde. Aqui em casa as meninas dormem, né, as meninas têm o horário delas. Então eu mudei só esses 30 minutos antes, mas eu fazia esse horário justamente porque farmacêutico chega em casa esse horário, né, gente? A gente chega em casa esse horário. A gente sai, assim, sai do serviço 17, 18 horas, até que chega em casa, que toma um banho, que come, que já deu 8 horas, né? Então, por isso que eu resolvi fazer esse horário, tá? Mas fica gravado a semana toda, né? Eu só tiro do ar, igual essa de hoje, por exemplo, eu só tiro do ar segunda-feira que vem, tá? Eu fico no ar durante uma semana, que é para dar tempo mesmo de assistir. Eu sei que o farmacêutico não aguenta assistir isso correndo assim, né? E tal. Nós começamos com 50 farmacêuticos, já tem 29. Já temos 30 farmacêuticos aí, então não aguenta mesmo, não. Eu sei que não aguenta, por isso que fica gravado, tá? Obrigada, Tassiane. Obrigada. As lives são longas porque eu não consigo falar pouco, gente. Não consigo mesmo. Eu não consigo chegar aqui e colocar pouca coisa, entende? Por isso que aqui eu falo para vocês, porque eu sei que muita gente vai sair daqui e vai aplicar amanhã onde trabalha. Eu sei que muita gente vai sair daqui da live e vai começar a aplicar amanhã a ideia de abrir um consultório, entende? Eu sei que a pessoa vai sair daqui amanhã e vai entrar no site lá e vai cadastrar para ser perito. Então, por isso que eu não falo pouca coisa, né? Imagina eu chegar aqui e falar os negócios pela metade e olha, só se vocês comprarem meu curso que vocês vão ganhar a informação toda, entende? Então, por isso que eu falo tanto para vocês, né? É para vocês aplicarem mesmo, né? Eu não estou aqui para que vocês fiquem perdidos, tá? Então, o que eu pergunto, tem dúvida? Manda dúvida aqui, porque eu respondo, tá? Mas deixa eu finalizar a live, senão vai ficar muito grande mesmo, tá quase dando 2 horas, tá, gente? Então, muito obrigada por vocês ficarem comigo até agora, tá? Amanhã eu vou falar mais, a semana inteira vai ter muito conteúdo, tá? Se esforcem mesmo para assistir a live, porque durante a live é que eu vou responder as dúvidas. Quem quiser entrar na fraternidade, tá? A lista de espera está aqui embaixo. Quem não entrou ainda no grupo do Telegram, tá aqui embaixo também, porque o grupo do Telegram eu coloco muita informação lá, tá? Eu coloco muitas coisas lá. Então, entre no grupo do Telegram. Quem não entrou, né? Entre lá. Quem não entrou na lista de espera e quiser fazer parte da fraternidade, entre na lista de espera, porque é lá que eu coloco o código promocional, tá? Então, o valor promocional é só lá que o pessoal recebe o código, tá bom? Gente, então, boa noite para vocês. Muito obrigada por terem ficado comigo aqui e até amanhã, tá bom? Um beijo.